O meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Como sempre, começo por agradecer aos novos mecenas da última quinzena. São eles o Bernardo Ferreira de Carvalho, de Lisboa, a Cláudia Lafayette Rocha, de Braga, o Tiago Magalhães, também do Norte, de Vila Nova de Gaia, o Leonel Araújo e a Ana Rolo, de Coimbra. Muito obrigado a todos por apoiarem a continuidade deste projeto. Outras pessoas que têm apoiado indiretamente o 45 Graus são os participantes nos workshops de pensamento crítico. E terminei oficialmente o quarto e último módulo dos workshops com as 2 sessões que fiz no Porto no fim de semana passado. Este foi, como disse, o quarto e último módulo dos workshops, de uma aventura que começou em junho de 2023, portanto mais de um ano. Foi uma enorme aventura para mim, tenho aprendido imenso e quero agradecer a todas as pessoas que participaram nestes workshops. Foram cerca de 600 inscrições. E sobretudo quero agradecer às pessoas que fizeram os 4 módulos, porque pelo que isso significa, obviamente de terem gostado, mas também de comprometimento com esta causa e o simples facto de terem conseguido encontrar 4 sábados ou 4 dias ao longo destes meses para participar nestes workshops, o que eu tenho a certeza nem sempre foi fácil. Para quem não fez estes workshops e tem interesse ou fez apenas alguns dos módulos, não se preocupem porque eles vão continuar, mas numa versão diferente, basicamente com um curso de pensamento crítico que vai incluir os 4 módulos e que vai ter uma vertente de e-learning, ou seja, online, com aulas online, e depois outra vertente presencial em que vamos estar um dia inteiro de uma forma interativa com o mesmo grupo, a conhecermos uns aos outros e a discutirmos estes temas de uma maneira mais, interativa e desafiante. Caso tenham interesse, vejam na descrição, nas notas do episódio, o link que deixei para o meu site, onde podem encontrar mais informações e, no final da página, podem deixar o vosso e-mail para ser alertados do futuro de mais informações relativamente aos workshops. E agora, vamos ao episódio de hoje. Vem aí, daqui a cerca de 20 dias, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, talvez as mais significativas das últimas décadas. No dia em que estou a gravar é muito difícil prever o resultado, e aliás, se formos ver as principais previsões, está basicamente 50-50 para cada lado. E portanto, justificava-se ter um episódio sobre esse tema aqui no 45 Graus. Mas como é óbvio, é um episódio à lá 45 Graus, ou seja, falamos sobre as eleições que aí vêm, mas o grosso do episódio é numa perspectiva mais estrutural e sobretudo para tentar compreender o sistema político americano, desde a sua história, às ideias que o marcaram e às características que o definem. O convidado deste episódio é José Gomes André, que é professor auxiliar na Faculdade de Letras de Lisboa e investigador em Filosofia Política. O convidado é um dos maiores especialistas em Portugal no sistema político norte-americano, desde a história às ideias políticas que o marcaram e às suas características peculiares em comparação com os sistemas políticos da Europa e, na verdade, com os sistemas políticos um pouco por todo o mundo. O José Gomes André doutorou-se em Filosofia Política, também na Faculdade de Letras de Lisboa, com uma dissertação sobre um dos grandes chamados Founding Fathers da política americana, James Madison. Atualmente trabalha num pós-doutoramento sobre federalismo, também este um tema muito relacionado com a história e o sistema político americano. Eu conheço o convidado já há muitos anos, porque fomos colegas de blog, na altura em que os blogs riscavam, e precisamente por isso, logo que lancei o 45 Graus, lembrei-me de convidá-lo para o podcast. E, portanto, convidei-o a primeira vez, entretanto fui verificar, em 2018, já há imenso tempo. Depois a coisa acabou por não se proporcionar, mas a verdade é que, como já aconteceu noutros casos, aqui estamos, neste caso 6 anos depois, a gravar praticamente o mesmo episódio que teríamos gravado na altura. Enfim, se excluirmos a particularidade destas eleições presidenciais e também a polarização da política americana, que entretanto é hoje ainda maior do que era em 2018. Decidi insistir no convite para o podcast depois de ter assistido a uma conferência do convidado aqui há uns meses. E na altura foi engraçado porque eu dei por mim a pensar como há aqui um certo paradoxo em que nós, europeus, somos inundados de notícias sobre a política americana. Mas, na verdade, há vários aspectos que são tão diferentes da nossa natureza de europeus que nós continuamos sem compreender verdadeiramente. E por isso decidi convidá-lo para vir falar exatamente sobre isto, sobre a história do sistema político americano, as ideias políticas, de filosofia política que o marcaram e que ele conhece muito bem, e as características do sistema político americano que, em vários aspectos, são tão diferentes do europeu que nós continuamos sem compreendê-las verdadeiramente bem. E, portanto, falámos de uma série de tópicos, muitos deles familiares, a ideia dos checks and balances, separação de poder, o impacto do sistema eleitoral baseado em círculos uninominais e os swing states, de que se fala tanto na eleição presidencial, as heranças do sistema político britânico, que acabou por inspirar muito o americano, a aversão ao governo central, ao Estado Central, que é muito típica na cultura americana, as diferenças entre o Senado e as câmaras dos representantes, as ideias dos Founding Fathers e muito mais.
E claro, no final da conversa, perguntei também ao convidado o prognóstico dele para as eleições presidenciais que estão aí à porta, mas a verdade é que, como já disse, é muito difícil arriscar. Ainda assim vale a pena ouvi-lo sobre este tema, porque também aí me fez pensar de maneira diferente. Espero que gostem deste episódio. Deixo-vos então com José Gomes André. Vamos lá. Zé, muito bem-vindo ao 45 graus. Olá, Finalmente. já não sei há quanto tempo é que tínhamos isto arrastado. Um bocadito, culpa minha. Não foi isso. Mas eu acho engraçado, eu já disse isto aqui algumas vezes, é das coisas engraçadas que para mim de fazer o podcast é estes convites que vão durando no tempo anos. Então um convite começa, diria, e acho que estou a ser conservador para aí em 2019, e acho que até pode ter sido 2018. Depois a coisa vai andando e em 2024. Pelo meio foi a pandemia, outras coisas, e depois reencontramos e agora estamos aqui. Parece-me excelente. Estamos aqui em 2024. Também o tema, enfim, sobretudo a parte estrutural também envelhece bem, portanto isto não Sim, também é de outras coisas que eu gosto de dizer, não é? O episódio podia ter sido gravado na altura e não tinha sido uma coisa muito diferente. Olha, eu acho que para abrir o jogo, a pergunta se calhar interessante partida é, estando nós a falar a partir de Portugal e da Europa, o que é que o sistema político americano tem de especial aos olhos de um europeu, não é? Tanto na sua história, não é? Na gênese que teve, como nas ideias que estão por trás dele, e que eu acho que tu tens um bocado esta ideia, nem sempre são completamente compreendidas de quem olha de lá de cá, não é? Não são compreendidas em boa medida porque o fator histórico na construção do sistema é completamente diferente dos sistemas europeus, onde no fundo as nossas experiências, sobretudo democráticas, são muito recentes e basearam-se quase sempre numa adaptação constante. Portanto, em boa medida, a maior parte dos países europeus, se não a totalidade, tem esquemas de eleições, de representação adaptados praticamente aos nossos dias. E os norte-americanos não o fizeram, em boa medida porque a sua experiência histórica moldou de tal maneira quase uma espécie de identidade política que todas as alterações futuras foram de pormenor. E, portanto, eu diria que uma das principais singularidades é que, efetivamente, falamos de um sistema político que foi criado no século XVIII, numa altura em que na Europa, enfim, eram monarquias, algumas ainda quase absolutistas, e, portanto, tens essa tendência para, ao nível da linguagem, ao nível das soluções, efetivamente ser um sistema muito antigo. E, portanto, quase todas as singularidades provêm daí. E tu compras até que ponto é que tu compras a ideia de que os Estados Unidos é a democracia mais antiga do mundo? Compro mais ou menos. Compro do ponto de vista da magnitude, porque repara, as alternativas quando se faz essa discussão é de falar de São Marino, que tem meia dúzia de habitantes, e de umas repúblicas quase cidades-estado no centro da Europa, que na verdade não tiveram nenhuma representação nem influência histórica. Portanto, os Estados Unidos são a primeira e grande democracia moderna. Pois também há o outro isso lado. É indiscutível, Sim. Não é? Desculpa, também há o outro lado, quem questiona isso, a partir do outro lado dizendo que os Estados Unidos não foram uma democracia a sério até... Bem, que dia que ainda não é, mas pelo menos até os anos 60. Não foram, é verdade, mas repara, tens pelo menos duas coisas que são indiscutíveis, que é a questão democrática é um debate interminável. São a primeira federação moderna e são a primeira república moderna com significado demográfico. Isso, sem dúvida, que era uma república porque as repúblicas assumem muitas vezes limitações aos votos de boa parte da população. Além disso, tem a questão do sucesso, porque no fundo, se os Estados Unidos tivessem acabado 20 ou 30 anos depois, era uma curiosidade que a malta estudava ali de história do século XVIII. Mas uma vez que se tornou na nação que se tornou, também cria um bocado essa mitologia. E há, de facto, uma mitologia americana em torno da grandiosidade e do êxito. Sim. E tu estavas a dizer há bocado que esse ponto é interessante, que os Estados Unidos é de certa forma vítima do seu sucesso, porque o modelo funcionou tão bem e ao mesmo tempo criou esse apego identitário que depois é difícil mudá-lo, não é? Enquanto a maior parte das democracias europeias são coisas... Estão assentes no modelo recente, quer dizer, mesmo França vai na Quinta República, salvo erro, não é? Ou seja, já tiveram para aí 30 constituições. Exato. Desde a Revolução Francesa, não é? Os americanos ainda só tiveram uma. Não, isso é um ponto engraçado e que de alguma maneira remete para uma coisa quase difícil de acreditar, que é, os americanos oscilam entre duas forças completamente diferentes. Por um lado, conseguiram fazer o que conseguiram porque tinham uma paixão enorme pela inovação, ou seja, a ideia de cortar com tudo o que era europeu e fazer coisas novas e diferentes. Tu vês muito nos debates sobre a criação da Constituição, referências a vamos criar algo de único e singular com grande paixão, mas simultaneamente, ao mesmo tempo, há um enorme receio pela ausência de precedentes.
No século XVIII, aquela malta Claro. lia toda a história antiga, a República, não sei o quê. E eles não tinham nenhum sucesso, pá. Eles não tinham nenhuma revolução anticolonial bem sucedida, eles não tinham nenhum precedente funcional da República, nem da democracia, e portanto, no fundo, eles oscilam entre um grande desejo de inovar, né? Fazem lembrar um miúdo de 16 anos. Está cheio de ideias de mudar o mundo, mas quando se tu realmente lhe pões na mão a ideia, então agora faz uma coisa prática, ele paralisa. Sim. E portanto, os americanos tiveram muito este registro da criação de um sistema sempre disposto a ser inovador e diferente, e depois ao mesmo tempo criando ali umas particularidades esquisitas, porque precisamente assentes na ideia que disseste há pouco de criar algo de estável. E, portanto, no fundo tem duas faces. Mas na altura, isso estás a dizer, é verdade, eu pensei nisso várias vezes quando estava a preparar este episódio. Um observador imparcial que estivesse a ver na altura que estava a passar perto do final do século XVIII nos Estados Unidos não teria uma expectativa otimista, não é? Porque é o que estavas a dizer, eles estavam a inventar uma coisa que não existia. Pois foram basicamente a primeira colónia a tornar-se independente a sério, uma primeira colónia relevante, não é? E portanto estavam a inventar um modelo completamente do nada. A probabilidade daquilo funcionar aparentemente era ínfima, não é? E no entanto funcionou. Sim, os próprios sabiam disso. Repara, uma das coisas engraçadas da Constituição, que aliás é um texto mínimo, portanto mais importância tem o que é que se lá pôs, porque tem 7 ou 8 páginas, é um artigo que não só fala sobre as mudanças necessárias à Constituição, que tem a ver com o processo dos amendments, não é? Das emendas ou do aditamentos, mas tem uma secção que diz: a qualquer momento pode ser convocada uma segunda convenção para elaborar uma nova Constituição. Ou seja, eles sentiram a necessidade de dizer: isto é quase um protótipo, Sim. isto é um documento provisório. Se daqui a uns anitos quiserem mudar para ver se isto se mantém, mantenham. Todo o processo de ratificação, etc., tem muito mais histórias daquilo que poderia ter corrido mal do que propriamente esse otimismo. Por acaso tem piada, porque li um livro agora no verão na praia, não sei porque ele precisa-me levar uma coisa sobre esta altura, que era um livro precisamente sobre isso, que era a quantidade de vezes que a República Americana, nos seus primeiros anos de existência, esteve à beira do abismo. E o livro é uma série de coisas de jornais, etc. E 90 e tal % das coisas escritas na altura são sobre o fim e a morte dos Estados Unidos, e não um discurso otimista. Mas os Estados Unidos tiveram uma grande sorte, porque tiveram um grupo muito pequeno de patriotas que liam muito e que tinham uma visão de futuro, e eles foram extremamente influentes e conseguiram criar a base mínima, mas suficiente para projetar esse futuro. Isso é incrível. Quem nos dera. Sim, os Founding Fathers. Quantos é que eras? Quantos é que tu pôs nesse grupo? Bom, na verdade participou muita gente. A Convenção de Filadélfia, de onde resultou a Constituição, teve cerca de 55 delegados que iam entrando e saindo. Depois há pessoas ligadas à Declaração de Independência e aos primeiros congressos. Mas assim, o grupo de pessoas fundamentais andam ali na casa dos 7, 8. Ou seja, daqueles que, ou por influência direta, uns com um perfil mais intelectual e ao nível quase do direito, portanto do ponto de vista constitucional. Por exemplo, está o James Madison, onde está o Thomas Jefferson, que redigiu a Declaração de Independência. Mas depois tens as figuras políticas que deram prestígio, como o George Washington, e que projetaram a figura de um político prático, como o John Adams também, que fazem parte desse grupo, mas é um grupo relativamente pequeno, que tem sobretudo isso em comum, ou seja, um enorme sentido de nação, portanto, uma certa ideia de uma nação para o futuro, quase todos eles muito versados na história europeia, pessoas que liam imenso no quadro de direito, filosofia, política e economia, e que tinham uma entrega muito grande à ideia do serviço público, ou seja, foram pessoas que interromperam as suas vidas pessoais e profissionais durante anos para se dedicarem à construção de uma nação. É uma das partes que eu acho mais piada de toda a história, é essa. Sim, é incrível, e não havia sequer à partida provavelmente um sentimento patriótico americano de início, não é? Ou seja, era uma coisa também essa difícil de prever, não é? De todo, aliás, eles construíram essa imagem de uma nação partindo de um quadro altamente regional. Sim. O James Madison, por exemplo, que é sempre referido nos livros, o pai da Constituição, o grande arquiteto intelectual da Constituição, até ao fim da sua vida, sim, foi presidente, foi um tipo que foi secretário de Estado, foi presidente, fez vários cargos no Congresso, fez praticamente todos os cargos federais, ou seja, uma pessoa sempre ligada aos Estados Unidos como nação, e que morreu em 1836, portanto, basicamente é um tipo que fez 50 e tal anos de independência, e até ao fim assinava todas as suas cartas como James Madison, a Virginian. James Madison, um virginiano. Até é o tipo que se identificou como um indivíduo da Virgínia até ao fim. E este caso é em milhares e milhares. Um dos exemplos curiosos disso é que
os Estados Unidos eram acompanhados do verbo no plural. Exato, seja, sim. Durante décadas. Só depois da Guerra Civil é que isso mudou. Portanto, the United States are. Só hoje é que dizemos is porque no fundo reclama essa singularidade. Mas os próprios pais fundadores não olhavam para os Estados Unidos como um Estado unitário de todo. E, portanto, essas dimensões regionais eram fortíssimas. O que antecipava a ideia de um futuro curto. Mas que eles desejavam longo, claro. Mas com pouco otimismo, como disseste há bocadinho. Sim. E eles, os Estados Unidos, como não tinham história antes disso e portanto têm falta de símbolos identitários, têm em torno destes Founding Fathers uma coisa às vezes quase religiosa, não é? Mas a verdade é que eles, como estavas a dizer, eram figuras incríveis. Quer dizer, todos eles individualmente. O Jefferson, como é óbvio, o John Adams também, à sua maneira, até há uma série muito gira sobre ele com o... Paul Giamatti. Exatamente, isso mesmo. Faz John Adams. Muito boa. Da HBO, recomendo vivamente. É muito, já tem, deve ter para aí 15 ou 20 anos a ser. Sim. Todos eles. O próprio Benjamin Franklin, embora ele tenha sido anterior a isso, não é? Eu acho que ele morreu logo. Ele ainda colaborou na Constituição, não foi? Mas morreu logo a seguir. Sim, ele colaborou e foi uma das figuras importantes para conferir prestígio à Convenção. Onde praticamente não falou, mas onde era uma figura de... Sim. No fundo... Era um senador, não é? Era um senador. Ele teve meia dúzia de intervenções na Convenção. Já era muito velhote. O Washington, por exemplo, que foi o presidente da Convenção, não abriu a boca. Abriu a boca uma vez para dizer uma coisa relativa à representação. Mas, no fundo, foram pessoas que, por via do seu prestígio, garantiam que aquilo que saísse da Convenção de Filadélfia tinha algum ar de respeitabilidade. E claramente estou na minha lista dos tais 7 ou 8, sem dúvida. O Benjamin Franklin também, certamente. Eu acho que a coisa mais extraordinária, talvez desse período, é do Washington, e é fácil de se valorizar em retrospectiva, mas na altura foi completamente singular, que foi o facto de ele ter saído de moto próprio. Não? Sem dúvida. Aliás, no final do mandato, que é incrível, quer dizer, quando é que isso acontece hoje em dia e quando é que isso acontecia na altura? Não? Há países que ainda nem sequer sabem o que é isso. Exato. Na Europa não é comum, mas há países que ainda nem sabem o que é isso. Ele não se agarrar ao poder, é incrível. A história do Washington é engraçada porque ele, na verdade, quis sempre desistir das coisas. Ele queria ir para a quinta, em Mount Vernon, e passear, andar de cavalo e estar com os netos e não sei o quê. E ele andava sempre a tentar não ir às coisas. Ele, por exemplo, não queria ir à Convenção de Filadélfia, foi o James Madison que teve que convencer. Mas depois, obviamente, torna-se presidente por unanimidade, porque não, era Washington, tinha que ser. Mas realmente era ele sai... Agora, desculpa só para quem está a ouvir, porque tinha sido o comandante do exército, não é? Sim, no fundo ele é a figura sempre... O Washington era uma figura imponente, até fisicamente, e era uma daquelas pessoas que quando entrava numa sala toda a gente sabia que era ele que todos seguiam, que todos respeitavam. E, portanto, ele torna-se o general das Forças Armadas do Exército de Resistência Americana e depois ganha a guerra contra os ingleses, e a partir daí é sempre visto como essa reserva moral da nação. Ou seja, aliás, quando na Convenção de Filadélfia eles estão a redigir a Constituição e se cria a figura do presidente, toda a gente sabia quem era esse presidente. Ou seja, essa figura estava ali as regras, é eleito assim e tal, através do processo X e Y, mas toda a gente sabia que era Washington. O que só reforça a importância do que disseste, isto é, quando Washington sai depois de 2 mandatos, pelo seu próprio pé, e de forma definitiva, ou seja, não foi saiu e depois, e tal, afinal, gostava muito do poder, morrendo aliás poucos anos depois, ele estabelece um precedente. Isto por acaso é uma coisa engraçada que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. Ele estabelece um precedente que é seguido durante mais de um século. Isto é, aquilo que nós hoje dizemos, o presidente só pode fazer 2 mandatos. É algo que não estava escrito na Constituição originalmente. Um pouco naquela ideia democrática de se o povo quiser, esta pessoa pode ficar 3, 4, 5, 6 mandatos. Ele sai, faz 2 mandatos e a partir daí todos os que se lhe seguem, todos sem exceção, fazem só 2 mandatos. Até o Roosevelt para aí, não? O Jefferson, o Madison, Monroe, tipos super populares, alguns deles relativamente jovens, que podiam ter sido presidentes muito mais antes e nunca o fizeram. Até que se esqueceram, ou seja, até ao início do século XX, onde começam a haver algumas hipóteses de um 3º mandato que por acaso nunca sucede, e até ao Franklin Roosevelt, que aliás é altamente pressionado a quebrar esse precedente, porque no fundo ele dizia, então, mas e o precedente do Washington, quer dizer, isto não está na Constituição, mas isto é uma religião nacional. Tinham passado, repara, mais de 150 anos, é uma loucura, não é um precedente não escrito com mais de 150 anos. É incrível. E depois o Roosevelt, quando é que é o 3º mandato? É quando começa a Segunda Guerra Mundial e no fundo há aquele receio enorme de uma mudança agora pode precipitar o caos. Curiosamente, assim que o Roosevelt de facto faz o 3º e depois um 4º mandato, o Congresso apressa-se a constitucionalizar o precedente.
que sucede logo a seguir em 53. E que hoje, portanto, é uma regra que já ninguém, portanto, o Donald Trump, se ganhar, já é mesmo só mais um à partida, se não quiser mudar a Constituição. E, por exemplo, é o motivo pelo qual o Barack Obama não é neste momento o candidato democrata, porque seria o candidato mais forte que os democratas tinham. Sim. E é cumulativo, nem sequer é... Porque há sítios, eu salvo erro o que se passa aqui com o poder local em Portugal, que tu podes estar um período fora e depois voltar a seguir. Lá não podes voltar. Aqui são dois, independentemente de serem seguidos ou não. Exato. Mas eu acho que realmente a história do Washington mostra, quer dizer, alguém que tem a força não só de sair pelo seu próprio pé, mas criar um precedente que influencia a história de 150 anos mais à frente, de pessoas que já mal se lembravam quem ele era, quer dizer, que já não tinham nenhuma relação. Sim, é incrível. É uma história incrível. Bom, mas com isto ficamos aqui a falar de história. Deixa-me voltar ao ponto inicial, que era o mote para este episódio do sistema político americano. Não é? Há ali várias coisas que são muito características desde o início. Há uma dúvida que eu tenho. A Constituição estabelece a separação de poderes, entre os três poderes, legislativo, executivo e judicial. Obviamente, isso era uma ideia que já vinha de Montesquieu, não era? Uma ideia que já existia. Existia exatamente daquela forma com a ideia dos checks and balances, por exemplo, que era no fundo a ideia de não ter o poder concentrado em nenhum dos órgãos e até dentro do órgão legislativo tê-lo separado em dois, né, com o Senado e com a Câmara dos Representantes. E fala-se muito a propósito disto, essa ideia dos checks and balances. Esta ideia especificamente já existia, ou seja, isto já vinha de trás ou criou-se ali? É uma ideia que vinha de trás, mas que foi apimentada. No fundo, a receita já lá estava, só que juntaram muita coisa, muita especiaria. Sim. Porque repara, tinhas sobretudo duas diferenças muito grandes. Uma delas é que, no fundo, como é que começa o sistema político americano? Pegaram no sistema britânico e fizeram umas adaptações. Aliás, a própria ideia das duas câmaras, a ideia do presidente ter uma espécie de controle sobre o que se fazia nas câmaras e alguma capacidade de intervenção própria na política externa, isso é tudo copiado dos ingleses. O que é que os ingleses não tinham? Os ingleses não tinham um poder judicial efetivamente independente e que fosse uma parte integrante do sistema. A Constituição americana dá um poder implícito aos tribunais da maior relevância, que os próprios pais fundadores não tinham bem a certeza. Na verdade, é a história nos anos seguintes que vai fazer do poder judicial um ator fundamental do sistema. Não há até um dos Federalist Papers, já não sei se do Madison, é do Hamilton. É do Hamilton a dizer, mas não se preocupem com isso, que isto não é... Deixa-me voltar atrás talvez para dizer a coisa de outra maneira. A grande questão da Constituição americana, e aqui há historiadores que andam desde o tempo a pensar sobre isto, que é se isto foi propositado ou não. Repara, a Constituição foi feita em 4 meses, no verão mais quente da história de Filadélfia, com pessoas que iam entrando e saindo, a mandar cartas, a dizer à mulher, desculpa lá, afinal vou ficar mais um bocadinho, e coisas deste género. Portanto, não foi propriamente uma reunião pensada e preparada ao longo de 10 anos. É que a Constituição americana é a ponta de um iceberg, ou seja, aquilo que nós vemos, que são as tais meia dúzia de páginas com 7 artigos, é um bocadinho de um sistema muito complexo que a história foi moldando e que reside nas potencialidades do sistema. Porque, na verdade, o que é que lá está sobre o sistema judicial? Está a dizer, os tribunais vão ter um papel de garantir que as leis são cumpridas. Espetacular. Isto não é grande coisa. Os ingleses também tinham isso, só que, na verdade, os tribunais eram o quê? Os tribunais eram, como o próprio termo Inglaterra ainda se usa, a King's Court, não é? São os da King's Court, ou seja, são os tribunais do rei. E, portanto, as nomeações, as decisões, o rei inglês podia subverter decisões, podia chegar lá e dizer, não, para tudo e começamos para o mês que vem, etc. E na América o que aconteceu foi que essa separação de poderes, não só feita entre o legislativo e o executivo, introduziu um novo sistema, que é o tribunal não apenas como garante das leis, mas como garante da constitucionalidade do sistema, ou seja, como um intérprete do significado do sistema. E, portanto, nessa medida, que era algo que o Montesquieu sempre tinha dito que era importante. Lá, perdido no meio do espírito das leis, está lá a dizer uma verdadeira separação dos poderes só é possível se os 3 partidos, digamos assim, as 3 partes, estiverem numa confluência suficientemente equilibrada. E também há separação de poderes, não é? Dás 2 grandes poderes a 2 e depois dás um bocadinho a outro. É uma separação, só que não é equilibrada. E, portanto, essa inovação foi muito importante. Por outro lado, esses checks and balances surgiram no quadro de um sistema federal. Que, repara, faz toda a diferença. Porquê? Porque, na verdade, o sistema que eles conheciam na Grã-Bretanha residia numa luta permanente entre o Parlamento e o rei ao nível do poder central, pura e simplesmente. E na América, essa luta interna
entre o poder legislativo e executivo continua até hoje, não é? Ainda hoje vemos o Presidente queixa-se do Congresso incompetente e o Congresso queixa-se do Presidente incompetente, não é? Portanto, isso ficou até hoje. Mas isso decorre num quadro em que o Governo Federal tem um conjunto de competências e prerrogativas, mas que opera numa arena muito mais vasta, que é o da ação dos Estados, que por sua vez também tem separação de poderes, ou seja, no fundo é um bocadinho aquela metáfora das matrioscas, não é? Quer dizer, dentro de uma boneca está outra boneca que é semelhante ou igual à anterior. E, portanto, os americanos, no que respeita àquilo que estavas a dizer, mais do que terem inventado, não inventaram os checks and balances, isso é uma coisa bastante mais antiga até, e inventaram os checks and balances como um grande puzzle em permanente movimento, não é? Cujas peças vão rodando. Operacionalizaram-no, de certa forma. Sim, acho que é uma boa maneira de colocar isso. E isso foi muito importante para o futuro, porque na verdade, repara, tem um livro engraçado sobre isso, cujo título é muito revelador, que diz como os americanos puseram em prática os princípios das luzes europeias. Ou seja, no fundo, porque repara, o software estava lá todo. Sim. O software do iluminismo já tinha tudo isso, sobre democracia, sobre direitos fundamentais, sobre checks and balances, quer dizer, há 100 anos. Só que os americanos puseram aquilo em prática, não é? E essa é a grande dádiva para o futuro, claro. E a questão federal é interessante porque, como estavas a dizer, é ainda uma camada extra. Ou seja, normalmente quando se fala desta questão do checks and balances e da separação de poderes, fala-se dos três clássicos, não é? Do legislativo, executivo e judicial. Mas no modelo federal como o americano, tu ainda tens esse nível adicional. Aliás, há muita, nós até estávamos a falar disso há bocado em off, não é? Há muita literatura na ciência política sobre o federalismo que fala do federalismo, de uma das vantagens do federalismo também como uma espécie de check e modo de balancing adicional, não é? Porque aquilo ainda é uma maneira adicional, porque há muitas coisas que têm que ser os Estados a aprovar, não é? Sim, claro. Então tu até podes conseguir um acordo entre o executivo e o legislativo e o judicial não intervir, mas depois, se aquilo não é aprovado pelo Estado... Certo, ou posto em prática, há questões que têm que ser negociadas e os próprios governos estaduais são, no fundo, uma espécie de vigilante do que é que a administração faz, porque pode colocar o governo federal em tribunal, não é? Quer dizer, pode enviar processos e dizer, não, esta lei federal é inconstitucional. E vice-versa, naturalmente. Às vezes a questão do federalismo é tão vasta, eu dou cursos às vezes inteiros sobre isso, portanto demoram meses, mas eu, quando às vezes aquele aluno que diz, sim, 2 frases, como é que isso funciona? Eu digo, olha, tens 2 pilares. E tens um pilar que é fácil de perceber pela tradição protestante. Não? O protestantismo tem aquela visão muito negativa da natureza humana e desconfiada. Portanto, todos somos inimigos, todos somos capazes de coisas horríveis. E, portanto, por um lado, um pilar é a vigilância. E, de alguma maneira, os americanos são quase obcecados com isso. Toda a gente se vigia a toda a gente. Isto é, a Câmara dos Representantes vigia o Senado vigia a Câmara dos Representantes, que, por sua vez, vigiam o Presidente, que, por sua vez, vigia o Congresso. O Tribunal vigia toda a gente. Os Estados vigiam o Governo Federal. O Governo Federal vigia os Estados. E se tu fizeres isto numa complexidade da política diária, verás que isto é representante do grande símbolo do federalismo, que é para quê? Para evitar abusos, para evitar a aprovação de medidas que são contrárias ao interesse público, etc. E depois do outro lado tens um pilar que é exatamente o oposto, e por isso é que é estranho de compreender, que está assente na própria ideia americana, que é de um imenso otimismo, que é da construção de qualquer coisa. E, portanto, um dos pilares é a vigilância, o outro é a cooperação. Porque, na verdade, para se aprovar qualquer coisa e para se fazer o que é que seja, tens que ter a colaboração e a aprovação de, enfim, uma quantidade bastante alargada de órgãos e de pessoas e de partidos. E, portanto, na verdade, desculpa a expressão, isto é um jogo de loucos entre 2 princípios que nós estamos habituados a ver como incompatíveis, que é uma mão estende-se, não é? Estende-se para o outro, vamos cooperar, vamos ser amigos, vamos fazer coisas. E a outra tem uma pedra, não é? Porque é que é a pedra da vigilância, do preparado para dizer não, nada disso. E o federalismo americano resulta muitas vezes em coisas que nós vemos na televisão, impasses, coisas que são negociadas durante décadas por causa disto. Porque, no fundo, há uma enorme tendência para o impasse, mas há forças do sistema que te obrigam permanentemente a mexer-te, a ir para a frente, a fazeres dinâmica e colaboração uns com os outros. Estes são, no fundo, é a dinâmica essencial que ajuda a perceber em que é que assenta o sistema político americano. Acho graças a essa conceptualização, né? É uma maneira que tenho um bocado de explicar, nomeadamente aos miúdos mais novos que estão na escola e que ajuda um bocado esta imagem, não é? Porque, obviamente, eu consigo reproduzir-te aqui o texto todo do Manual de Ciência Política, mas não é muito útil. Mas acho que estás a tocar no ponto certo, não é? Ou seja, tens regras que limitam, mas que depois operam sobre uma realidade em que as pessoas são forçadas a esse consenso e há um espírito de consenso que permite construir isso.
E em grande medida é por esse espírito de consenso ter perdido nas últimas décadas que agora a situação está como está e que tens estes. Aliás, estou-me a lembrar do episódio, não sei no porquê, com a Mafalda Pratas, em que falámos um pouco sobre isso. De repente estes checks and balances todos começam a criar um impasse global no sistema que tu não consegues aprovar nada, porque essa cultura que permitia no fundo que essas regras funcionassem de maneira harmoniosa na prática perde-se, não é? Tens uma polarização, então ou consegues aprovar na Câmara mas não consegues aprovar no Senado, ou até consegues aprovar mas tens um Presidente que emite uma ordem executiva no sentido contrário, ou tens o Supremo Tribunal, ou então tens os Estados que boicotam e de repente tens uma espécie de impasse legislativo e impasse a nível de políticas que complica um bocado a coisa. Sim, claro. Repara, todos os sistemas, e que é importante voltarmos atrás à tal questão da mitologia nacional, que é entender que as pessoas que fizeram isto não são deuses e que todos os sistemas com forte pendor institucional, como é o caso do americano, dependem em última instância dos seus atores. Se os atores não são capazes de pôr as máquinas a funcionar, a máquina pode ser espetacular, né? Compraste um Bugatti maravilhoso, só que não sabes pô-lo a trabalhar, não vais longe. E eu acho que em grande parte isso é uma das coisas que tem acontecido. Por outro lado, há também forças internas, digamos assim, que têm dificultado muito o processo político na América, e um deles tem que ver com um processo mais global, que não é só exclusivo dos Estados Unidos, e que é a substituição da racionalidade pela, no fundo, aqui uma espécie de processo emotivo, vingativo, etc. Repara, hoje não há praticamente na política americana ninguém que se afirme a não ser pelos gritos, pela histeria, pela polémica, pelo TikTok, por umas coisas esquisitas e exóticas, por tiradas patrióticas bacocas. E, portanto, alguém que hoje apareça com um discurso moderado, dizendo as coisas são complicadas, é difícil saber o que fazer, quer dizer, esta pessoa está corridíssima, está corrida do sistema, não é? Sim. E, portanto, em parte, eu acho que um dos problemas mais recentes tem um pouco a ver com isso, mas acho que vejo isto com uma tónica otimista. Pegando aí na história das imagens, que eu acho que às vezes é útil, uma que tento usar também nas aulas é do ringue de boxe. Pá, dentro de um ringue de boxe acontecem coisas muito violentas, não é? Pancadaria, e às vezes uns socos e tal. Mas qual é o significado do ringue? O ringue é o espaço onde aquela luta, aquele combate, decorre segundo regras definidas. Portanto, tu sabes o que é que se pode fazer e o que é que não podes fazer. E o sistema político americano procura em grande medida ser esse ringue, ou seja, está construído para um combate feroz, para as tais dinâmicas complexas de vigilância, etc., mas com processos definidos de como é que pode ocorrer essa luta. E o que tenho observado nos últimos anos é que algumas dessas regras já não são cumpridas. E quando isso acontece, a metáfora do ringue vai porque no fundo tornam-se as cenas do wrestling, que é que a malta salta às cordas e pega em cadeiras e anda ali à pancada, fora à pancada, enfim, salvo seja, porque aquilo é quase tudo a brincar. E eu acho que tem isso um bocadinho o que aconteceu na política americana. Abandonou o território tradicional do boxe com o ringue e agora é uma arena onde tudo pode acontecer, e isso é perigoso para a própria sobrevivência dos Estados Unidos. Sim. Até que ponto é que tu achas que contribui para isso o sistema de winner takes all que eles têm nos Estados Unidos? Que lá está, é uma coisa que existe desde sempre, não é? Ou seja, existe desde o início, embora algumas coisas tenham mudado, mas o sistema existe desde o início, em que tu tens, seja para o Senado, seja para a Câmara de Representantes, é eleita a pessoa do partido que acabar à frente, não é? Tu achas que isso contribui para este estado de coisas? Não tenho a certeza que seja essa a raiz do problema, embora, na verdade, repara, os sistemas uninominais, que no fundo é o caso dos Estados Unidos, mas também é o de Inglaterra, requerem uma lógica de winner takes all, porque a responsabilidade do político eleito é efetivamente para com a comunidade local. Repara, nós em Portugal, por exemplo, temos a distribuição por distritos, mas na verdade a Constituição, me lembro do artigo, acho que é o 50, diz os deputados são eleitos para preservar o interesse nacional. Ou seja, no fundo, a nossa divisão de distritos é uma fórmula matemática para dar a ideia de que estamos a proteger. Não é verdade. Quer dizer, os deputados, o deputado eleito por Bragança não defende os interesses de Bragança. Aliás, na maior parte das vezes, como sabes, às vezes nem é de lá, nasceu e tal, ouviu falar assim umas coisas, mas já não vai a Bragança há 20 anos. Ou seja, a própria Constituição prescreve que essa pessoa não deve defender os interesses de Bragança, mas seus interesses naquela nacionais. Questão antiga, enfim, eu sei que está um bocadinho off-topic do queijo limiano, que foi muito elogiado, defendeu as suas... Não, o que ele fez foi contra a Constituição. O que ele fez foi contra a Constituição, claramente. Foi, no fundo, defender os interesses do seu eleitorado local. Na América é o contrário, e, portanto, efetivamente, os representantes estão ligados muito diretamente ao seu eleitorado, e por isso o princípio do winner takes all é crucial. Do ponto de vista da eleição presidencial é mais problemático, porque aí introduz
uma negação da proporcionalidade. Ou seja, uma coisa é nós falarmos, como começaste por falar, das eleições para o Congresso, em que tens os distritos eleitorais e aí, efetivamente, estamos a falar de sítios em que temos populacionais que são pouco representativos e que fazem com que, no fundo, o representante não se porta bem, as coisas não correm bem e o seu eleitorado, 2 anos depois ou um tempo depois, acaba por substituí-lo por outro. Uma coisa mais problemática é a forma como os Estados tiraram partido, lá está, do tal iceberg, porque aqui voltamos ao mesmo. A Constituição não diz absolutamente nada sobre como é que os Estados devem dividir os seus votos eleitorais. Ou seja, no fundo é um pouco. A Constituição diz que cada Estado decidirá como é que vai fazer isto. E claro que os Estados, à primeira oportunidade, perceberam. Então imagina, nós somos um Estado que vale 14 votos eleitorais. Que tipo de influência podemos ter nesta eleição? Num sistema proporcional em que isto fica 7-7 ou 8-6? Ou se nós usarmos esses 14 votos eleitorais atribuindo-os ao vencedor? Óbvio, não é? Ou seja, os pais fundadores aqui não foram deuses. Claramente faltou-lhes a percepção prática que era entender que os Estados iam, obviamente, adaptar este sistema e que isso ia causar uma perversão, porque, repara, essa perversão não é só democrática, é também dos equilíbrios regionais. Porque, evidentemente, se tu tens uma eleição num sítio que tem, como hoje tem, 15 milhões de habitantes e quem ganha com 51% recebe os votos todos e quem perde com 49% faz 0, os milhões de pessoas que votaram neste indivíduo que perdeu não estão representados do ponto de vista matemático, nem na questão de perder ou ganhar. A sua contribuição para a eleição foi efetivamente nula. E, portanto, isto cria um fenómeno que nós ouvimos falar muito na televisão, nos jornais, que é os swing states, que, por um lado, aumenta desproporcionalmente a importância de alguns Estados pelo único e simples facto de eles serem equilibrados. São os poucos que podem pender para um lado ou para o outro. Porque, no fundo, o perder por um ou ganhar por um é decisivo. Quer dizer, como é que se explica a alguém, para um miúdo de 10 ou 12 anos que quer perceber o sistema e lhe explicas que os 2 maiores estados dos Estados Unidos, em termos populacionais, a Califórnia e o Texas, não têm qualquer ação de campanha? Não é? A pessoa fica, mas como assim? Não tem, porque a Califórnia vai ser ganha pelos democratas, pouco importa se é por 20 ou por 30, e o Texas vai ser ganho pelos republicanos, por 10 ou 15 ou 20. E, portanto, isto cria uma perturbação no sistema que é engraçado para quem vê de fora, mas que na verdade não faz sentido nenhum. E aí o sistema winner takes all é perverso, efetivamente. Sim, no fundo, para o Congresso, ou seja, para as 2 câmaras do Congresso, tens um sistema desse género, mas com círculos mais pequenos. Para a eleição presidencial tens um sistema desse género com círculos com a dimensão de cada Estado. Né? Certo. Que no Senado também é assim, porque no fundo a eleição para o Senado também exato. É a nível de todo o Estado. São 2 por Estado. A diferença é que, como o Senado, no fundo, tens 2... A dinâmica que permite teres um de cada partido, embora não sejam eleitos no mesmo ano, é relativamente favorável. Sim. Há menos desperdício de votos. Não? Há menos desperdício e há uma oportunidade mais recorrente de ajustares as tuas posições ideológicas. Em sentido contrário, nas eleições presidenciais tens Estados, quer dizer, para as pessoas tentarem imaginar um bocado isto. Imaginem que vocês são republicanos na Califórnia. Andam há 40 anos a votar nos republicanos, que é um voto perdedor. Quer dizer, eu fico sempre admirado com a capacidade das pessoas em irem votar e de despejar um voto, no fundo, naquele dia, ainda por cima numa terça-feira, que não conta para nada, absolutamente nada. E, portanto, a motivação para isso acontecer é quase nula e, efetivamente, torna a eleição. Repara, as pessoas dizem muito, é uma eleição em 50 Estados. Não é bem, é uma eleição em 7 ou 8, quer dizer, é um número muito curto. Ou menos, que têm ações de campanha diárias. Há pessoas, por exemplo, que vivem na Pensilvânia e no Michigan, que já não aguentam ligar a televisão ou ao rádio porque são bombardeadas durante meses com campanhas e anúncios, etc. E depois tens estados enormes, como estou a dizer, e outros. Nova Iorque, por exemplo, que não têm ações de campanha, por isso simplesmente zero. Sim. E esse efeito de segunda ordem para a democracia também é altamente perverso, não é? Porque isso faz... Se tu viveres num estado que não seja um swing state, e não seja um swing state por uma larga margem, não é? Tipo Califórnia, tipo Texas, tu sejas de um partido ou do outro, tens pouquíssimas iniciativas para ir votar, o que significa que isso também, claro, acaba por ter um efeito perverso sobre a própria democracia a nível local. Não é? Aliás, repara, isso só não tem efeitos piores porque a forma como os americanos organizaram o processo eleitoral para votarem numa série muito alargada de coisas, vai levando as pessoas a votar. Ou seja, na verdade, repara, quando se vai votar em novembro, num ano de presidenciais, o boletim de voto é quase uma pequena enciclopédia, não é? São assim páginas e páginas. Porquê? Votas no presidente, votas no congressista do teu distrito, em alguns estados votas no senador, noutros votas no governador, e depois tens aqueles referendos todos intermináveis, iniciativas disto ou daquilo. Que é o principal motivo pelo qual, apesar disso, as pessoas ainda vão lá pôr o seu voto
voto presidencial, porque se a eleição fosse estritamente para eleger o presidente, nós íamos ter essas distorções para um lado e para o outro, porque da mesma maneira que o republicano não tem um incentivo para votar na Califórnia, o democrata também não, porque está a ganho, não é? Quer dizer, o que é que ele vai lá fazer? E esse é o motivo pelo qual, apesar disso, essa distorção não é tão grave, mas não deixa de ser um fenómeno muito estranho do sistema e que todavia não vai ser alterado tão cedo. E está estudado o impacto que isso possa ter, por exemplo, benéfico para os swing states a nível da tensão do poder central? Ou seja, não sei, acho que estás a perceber onde é que eu me estou a dirigir, não é? Se o Estado é um swing state, o Presidente, por exemplo, pode tentar usar o poder executivo para tomar medidas favoráveis a esse Estado para tentar levar as pessoas a votar na sua reeleição. Bom, talvez, não sei, e muitas dessas coisas podem ser feitas até de maneira não, quer dizer, quase nos bastidores. Os efeitos que estão estudados que são mais relevantes têm a ver com o impacto económico do processo eleitoral e da campanha, que não é irrelevante, quer dizer, às vezes estes números, às vezes confunde-se os billions com os trillions, etc. Na última eleição, portanto, no último ano que teve eleição presidencial, portanto em 2020, foram gastos aproximadamente 30 mil milhões de dólares na campanha eleitoral pelos partidos em todas as eleições, portanto, Congresso, etc. O impacto numa economia de um swing state não muito grande pode representar o PIB de um pequeno país europeu nesse ano. E, portanto, é um dos motivos que ajuda a explicar porque é que o sistema não pretende ser alterado. Isto é, estados relativamente pequenos como o Nevada ou o Arizona ou até, enfim, o Wisconsin não têm nenhum interesse em deixarem de ser swing states, porque, na verdade, aquilo que lhes traz em termos de proveito económico é muito significativo. Sim, mas os outros estados não podem alterar unilateralmente? Ou seja, imagina, a Califórnia, por exemplo, ou o Texas, para o caso, né, pode decidir voltar atrás e implementar um modelo em que os seus votos no colégio eleitoral sejam distribuídos e não sejam concentrados num partido só, não é? Pode, mas te digo que neste momento já houve tentativas por via de referendo para isso suceder, num estado até bastante relevante como o Colorado, que é um estado bastante equilibrado e onde, portanto, haveria perda em termos de importância. Hoje o Colorado é um estado bastante democrata, mas onde foi votado esse referendo e onde foi derrotado, em grande parte porque justamente as próprias pessoas não estão interessadas num sistema proporcional, claro, não é? Porque receiam perder a influência. Mas é estranho ter sido no Colorado que fizeram o referendo, não é? Deviam fazê-lo era nos estados que são marcadamente para um ou para o outro, não é? Sim, mas foi no Colorado que foi feita essa tentativa. Depois há estados que adotaram uma fórmula ali que é estranha, que é o Maine e o Nebraska, que no fundo dão uma série de votos ao vencedor do estado e depois têm distribuições variadas consoante os seus distritos. Ou seja, por exemplo, no Nebraska... são aqueles que aparecem assim, com mais detalhe. Com mais detalhe. Exato, fundo, para se perceber mais ou menos, quer dizer, no Nebraska o vencedor leva 2 pontos, 2 votos eleitorais, e depois tens 3 distritos, e quem ganhar o distrito vale 1 cada. E há um dos distritos, que é uma zona bastante urbana, onde os democratas normalmente ganham. Portanto, o Nebraska costuma dar 4 a um e 1 a outro. Mas o Nebraska é muito pequeno. O que dizes é totalmente possível. Pode acontecer de um dia para o outro. A Califórnia pode decidir isso amanhã. Mas afinal mudamos de ideia, vamos fazer um sistema proporcional. Qual é o problema? É que um tipo de mudança desse género afeta tanto o funcionamento do processo eleitoral e das campanhas que só poderia funcionar se todos aceitassem fazê-lo. Ou seja, tem de ser um sistema alargado em que uma larga maioria dos Estados, não vou dizer totalidade, mas uma larguíssima maioria, aceita subordinar-se a esse processo. Porque, repara, é só na prática o que é que isto significa. Bom, os swing states deixam de ser swing states, são só estados onde que normalmente vão distribuir mais ou menos os seus votos, para mais um, menos um. Mas espera, desculpa, mas os swing states têm interesse neste estado de coisas. Os outros é que não. Os outros é que não, mas os outros são mais do que os swing states. Portanto, no fundo, poderiam ter satisfação nisso. Mas repara, o problema, para eu ser mais claro, resulta nisto. Numa campanha que é decidida em termos proporcionais, ou seja, que é uma eleição parecida com aquela que nós temos em Portugal, parecida não, igual ao que seria votar para presidente, onde é que a campanha se foca? Nas grandes áreas populacionais. Porque, no fundo, é aí que chegas a mais pessoas. Onde é que uma campanha americana se faria? Nos subúrbios de Los Angeles, no estado de Nova York, em Dallas, em Austin, nas grandes cidades, em Chicago. Nunca mais ninguém ia ao Iowa, não é? Quer dizer, nem ao Wyoming, mas por aqui, quer dizer, fazes quase milhares de quilómetros ou centenas de quilómetros para falares para meia dúzia de pessoas no meio de um rancho. Não, isso nunca mais acontece.
E o que é que isso representaria em termos de justiça, de distributiva, etc? Se calhar até mais, ou seja, a Califórnia tem interesse nisso, Nova Iorque tem interesse nisso. Mas o problema é o que isso representa para a identidade americana. Por isso é que voltamos atrás da nossa conversa, que é um país que não tem mitologia. Ou melhor, um país que não tem mitologia histórica. Nós temos a nossa. O que é que nós aprendemos quando somos miúdos na escola, não é? É o Afonso Henriques a bater na mãe, é os descobridores, o Vasco da Gama, os tipos corajosos, o Viriato, não é? Ou seja, nós temos uma série nós temos mitos. Os americanos não têm uma mitologia histórica e, portanto, a sua mitologia, a sua identidade é construída em torno de que mitologia? Na Constituição, na preservação do sistema. E por isso, uma alteração destas, que nós veríamos, nós em Portugal, como é que vemos uma alteração constitucional? Com grande tranquilidade. Eu diria que a maior parte das pessoas nem sequer ligaria a uma mudança e tenho a certeza que ninguém deixava de dormir. Vai haver uma revisão constitucional? Está bem. Muito mais interessante. Quem é o próximo treinador do Benfica? Uma coisa deste género. Na América, uma revisão de um processo destes é uma bomba. Porquê? Porque é uma alteração do ADN, é uma alteração da identidade, é uma alteração que mexe não só com aquilo que vai produzir em termos económicos ou políticos, mas com uma espécie de alteração da própria relação política e cultural e identitária. E é por isso que nem os Estados que têm interesse em fazê-lo pensam em fazê-lo. Mas isso não requeriria uma alteração da Constituição? Depende qual é o método que tens em mente. Neste caso, uma alteração da forma como se distribui a proporção dos votos podia ser decidida a cada Estado. Exato. Portanto, não requer uma alteração constitucional. Uma alteração do colégio eleitoral, ou seja, de toda a forma de eleger o presidente, retirando nomeadamente os Estados da equação, essa requeriria uma alteração constitucional. Mas isso era uma forma de removeres o problema do winner takes all, não é? Quer dizer, eliminas isso e pronto, ou melhor, mantens o winner takes all, mas fazes isso de uma forma global. Sim. Quem tiver mais votos, ganha. Sim. Que é uma coisa que na América não tem acontecido. Ou seja, nós tivemos uma série de eleições nos últimos 20 anos. Isso era uma coisa que os americanos, por exemplo, não sabiam, porque durante 120 anos o vencedor, ou seja, aquele que tinha mais votos no total, também ganhava o colégio eleitoral. E, portanto, quando chegas aos anos 70 e 80, os americanos não sabiam que não era assim. O colégio eleitoral é uma coisa que só passou a ter realmente importância no sentido da discussão pública quando em 2000 o Al Gore ganhou o voto popular, portanto, o voto da maioria dos americanos, e perdeu o colégio eleitoral. Aliás, até há uns artigos engraçados sobre isso, sobre 70 e tal % das pessoas, foi a primeira vez que ouviu falar de colégio eleitoral na vida. Descobriu, isto é assim aqui, não sabia. É engraçado. E desde então, como isso já aconteceu mais vezes, no fundo há um pouco a ideia de porque é que não se muda o sistema. Mas não se muda o sistema porque é muito difícil mudar a própria Constituição americana. E tu achas que isso é verdade para o cidadão comum? Ou seja, para as elites será certamente, não é? Mas para o cidadão comum na rua, existe esse apego à Constituição? Para fazer uma comparação, existe claramente um apego à bandeira nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem nada a ver com o que existe na Europa, embora eu acho que em nenhum país europeu é aceito, sei lá, imagens de pessoas a pisar a bandeira ou a incendiar a bandeira. É sempre uma coisa que gera alguma aversão, não é? Que gera alguma repulsa em qualquer país, porque existe esse patriotismo, é um símbolo para todos os efeitos, mas não tem nada a ver com o que se passa nos Estados Unidos. Não tem. Eu não sei se essa percepção é totalmente autoconsciente, ou seja, quer dizer, não acredito que a larga maioria dos americanos ande aqui a refletir muito sobre o significado do colégio eleitoral no quadro da interpretação democrática. Sei que o americano comum reage muitíssimo mal à ideia da mudança do seu sistema, por mais pequeno que seja. Isso, aliás, é uma coisa que ajuda a perceber facilmente porque é que os americanos, tendo um mecanismo de alteração constitucional, no fundo o tal processo das emendas, fazem isso com muito pouca frequência. Há 27 aditamentos, desde 1787, quando foi feita a Constituição, que dá uma média muito fraca, e o último foi em 1992. Há mais de 30 anos que não se muda nada. Qual é que foi o último? O último tem uma história um bocado assim curiosa também, tem a ver com a remuneração, tem a ver com os salários dos próprios agentes políticos. E foi proposto pela primeira vez pelo James Madison em 1791. Ou seja, foi uma das propostas que ele fez originalmente, que é uma coisa básica, que era: os salários dos políticos só podem ser aumentados no Congresso seguinte, ou seja, no mandato seguinte. Para quê? Para que eles não se possam aumentar a si próprios. E na altura, como os políticos ganhavam muito mal, não quiseram aprovar isso porque achavam que iam ficar com um salário miserável. Só que como a aprovação de aditamentos não tem prescrição, aquilo ficou lá na gaveta, ficou lá assim numa gaveta qualquer, proposta de aditamento. Nunca mais ninguém se lembrou disso. E 200 anos depois,
acaso literalmente 200 anos depois. 200 anos depois, é incrível. 200 anos depois, os congressistas começaram a falar, os agentes políticos estão a ganhar muito dinheiro e agora anda aí uns aumentos malucos. E então alguém disse, olha, o James Madison, o nosso pai fundador, propôs isto, vamos aprovar. E então percorreu os estados e foi aprovado e entrou. E portanto é o 27º aditamento, no fundo consiste nisto, ou seja, é proibido aos agentes políticos aumentarem o seu próprio salário na legislatura corrente. Mas que já tinha um pedigree histórico, não é? Portanto, Tinha não é uma verdadeira emenda. Não, quer dizer, os aditamentos verdadeiramente cruciais, importantes, os últimos, têm a ver com a passagem do direito de voto, que antes era aos 21 anos para os 18, e tem a ver com a limitação do número de mandatos do Presidente e a questão de uma possível substituição do Presidente por incapacidade intelectual, etc. E tudo isto é dos anos 50 e 60. Portanto, depois disso não houve mais nada de relevante. E, portanto, isto mostra, voltando um bocado à conversa que estávamos a ter, que o americano comum pode não ser grande versado nestas matérias, mas tem em si um sentimento muito claro de que parte do seu sucesso como nação reside na manutenção do seu sistema tal como está, independentemente de ser esquisito e às vezes injusto. Não tenho a certeza que isso se mantenha. Repara, há aqui uma questão pode ser relevante, que até agora estas situações em que o vencedor do voto popular não ganhou o colégio eleitoral foram todas no caso dos democratas. Ou seja, os democratas contra tiveram os democratas, mais... Ou contra, neste caso. No fundo, os democratas tiveram mais votos, mas quem ganhou a eleição foi um republicano. Pergunto-me o que é que acontecerá se for ao contrário. Se um republicano tiver mais votos e não ganhar, não sei até que ponto isso não produzirá alterações na opinião pública, porque aí, no fundo, quando sentes a injustiça, podes também juntar-te àqueles que se sentiram injustiçados. Mas, enfim, não é de prever que isso venha a acontecer nos próximos tempos, por isso. Essa aversão a mudanças tem algum paralelismo com o que se passa também no Reino Unido. O Reino Unido também tem um sistema ultra estável, com coisa, pouca gente já sabe que existe uma Câmara dos Lordes no Reino Unido. Existem lá gente. Tem. Estão lá pessoas. Já mandam um pouco. Já mandam um pouco, mas estão lá pessoas. Né? E tem uma série de... Bem, não tem uma Constituição escrita, não é? Há uma série de coisas, até simbólicas, lá está, as vestes, da maneira da indumentária, não é? Da maneira de vestir. Há uma série de coisas. Portanto, essa espécie de conservadorismo simbólico ou de regras coexiste nas duas realidades, não é? Até que ponto é que tu achas que isto é uma coincidência ou tem a ver com alguma coisa em comum? Não é uma coincidência. Eu acho que uma das dificuldades às vezes de perceber porque é que os americanos são diferentes de nós é sempre juntar os tais condimentos. Ou seja, os americanos na verdade inventaram muito pouca coisa do ponto de vista político. Obviamente não estou a falar de tecnologia e de outras, mas quase tudo aquilo em que pegaram alteraram-no ligeiramente. Eles copiaram os britânicos nisso, ou seja, do ponto de vista do que nós podemos dizer quase ideológico, ou se preferires, do ponto de vista dos princípios ou dos valores. A larga maioria dos pais fundadores eram ingleses, quer dizer, eram de cultura inglesa. Sim, claro. E, portanto, esse conservadorismo, um dos maiores cuidados que eles tiveram na Convenção de Filadélfia, nós temos registros das participações e dos discursos, e chega a ser absurdamente repetitivo o número de vezes em que alguém diz tenham cuidado, não podemos exagerar, é preciso garantir estabilidade, solidez, etc. No fundo há muito esse conservadorismo, a que se segue sempre, mas sempre a ideia. E para mantermos essa estabilidade vamos então criar uma coisa ligeiramente diferente. Estás a ver a tal duplicidade? Sim. E na verdade os americanos, onde é que está a diferença do ponto de vista do sistema britânico que tu descreveste? Que os americanos eram colonos britânicos que fugiam quase todos da perseguição e sobretudo fugiam de uma coisa que eles odiavam em Inglaterra, que era a ambiguidade escrita. Isto é, eles no fundo diziam, bom, há uma série de direitos e de tradições e de precedentes, mas quando a situação não é clara relativa a esses direitos, decide quem manda. Ou seja, nós ficamos sempre tramados. Porque o silêncio da lei ou a omissão não nos protege. Protege quem decide acerca dessa omissão. Não é? Quer dizer, como aquelas conversas, aquelas discussões entre os pais e os filhos, não é? Que os filhos, mas não sei o quê, mas porquê é que tem que ser assim? E o pai diz, porque eu sou o teu pai, eu é que mando. Exato. Então os americanos, quando chegam, americanos ainda colonos britânicos, quando chegam à América, dizem, nós vamos importar todos os direitos e todas as regras inglesas, de uma ponta à outra, mas vamos escrevê-las todas. Uma tradição que vai muito antes ainda do surgimento dos Estados Unidos, ou seja, as declarações de direitos coloniais, os códigos legais, uma obsessão, às vezes de colónias, estamos a falar de umas quantas milhares de pessoas, colónias com 5 mil pessoas, e o primeiro seu grande ato público não é construir
paliçadas contra índios e ursos, era escreverem declarações de direitos onde especificavam o que é que o governo podia e não podia fazer. E, portanto, toda essa tradição do direito escrito e da lei escrita é completamente contrária à tradição britânica, mas ajuda a explicar, por exemplo, a cultura legalista americana, que aliás tem imensas séries e filmes, porque eles são completamente loucos relativamente a isso. E, portanto, acho que este é um episódio que eu muitas vezes conto como um exemplo de como é que se pode copiar uma coisa e, ao mesmo tempo, apresentá-la de uma forma totalmente diferente. Sim, isso que estás a dizer faz algum sentido, porque embora eles tenham uma tradição também de common law, não é? Portanto, diferente da continental e partilhem com o Reino Unido, há essa influência legalista muito grande e a litigância, não é? Ou seja, Sim. Está-me a faltar o adjetivo, seria dizer, é uma sociedade muito judicial, mas não é a maneira certa de dizer. Sim, não é? mas essa questão da litigância, acho que aliás, é uma o boa rácio maneira de pôr. juristas per capita, salvo erro, nos Estados Unidos é enorme. Não, sem dúvida. E repara, a codificação de direitos e de prerrogativas e de processos legais é gigantesca, quer dizer, é brutal, claro. Estava a falar há bocadinho que a Constituição é um documento curto. Bom, pois é, mas as Constituições dos Estados não são. Porquê? Porque essas referem-se às minudências do dia-a-dia. Portanto, cada Estado tem Constituições com 200 e tal páginas e tem códigos legais que nunca mais acabam. Aliás, é por causa disso, em boa medida, que os cursos em Harvard e Yale de Direito são coisas que são pagas com imenso dinheiro, porque são empregos também extremamente bem vistos e extremamente exigentes. Mas essa cultura do escrito é extremamente importante para perceber a América. Se não está escrito, não existe. Quer dizer, a ideia de um precedente. Aliás, mesmo quando nós falamos, para entrar aqui, enfim, para não ser chato com questões de direito, mas quando falamos da jurisprudência, a jurisprudência é muito interpretada na Inglaterra como um precedente do hábito. Sempre se fez assim aqui. Não é? Sempre foi tradição que a passagem desta ponte se fizesse gratuitamente. Na América, a jurisprudência refere-se a decisões judiciais escritas. Não passa pela cabeça ninguém na América dizer em tribunal: mas sempre foi hábito fazer desta maneira. Não, que diz, o juiz Smith decidiu em 1965 que não sei quem tinha que pagar X. E, portanto, o próprio entendimento do que nós chamamos de jurisprudência é totalmente diferente. Bom ponto, exatamente. Sim. É engraçado porque até aí o sistema britânico, comparativamente com o continental, é muito a ver-se à mudança, não é? Porque toda a ideia da common law vai... E há bocado falavas do King's Court, não é? Tudo isso vai ao Poder Judicial na sua acessão medieval, que não tem nada a ver com a contemporânea, que o rei era o juiz, na prática, e a lei, muito mais do que um lado moral que hoje é indispensável da lei, embora não seja o único, a lei era o costume, não era isso que estavas a dizer, não é? A lei era o costume, o costume é fazer-se assim, não é? E muitas vezes não tinha uma reflexão moral por cima disso, não é? Aliás, há um episódio antigo do podcast com o Tiago Hansen, que é um historiador do direito brasileiro, em que ele fala exatamente sobre isso, e o direito medieval, nesse sentido, não tinha nada a ver com o contemporâneo. Mas o inglês, o britânico, continua a ter essa base. Não é? Continua, claro. Aliás, a larga parte da common law, não é? O que nós em português chamamos o direito consuetudinário. Exato. Sempre achei uma bela expressão. É espetacular. Não é? É uma daquelas que ajuda sempre a pessoa a aparecer bem em qualquer sítio. Não é? Eu estou muito interessado no direito consuetudinário, mas tu fica logo de olhos abertos. Apetece logo fechar o livro. E já é difícil não te engasgares a dizer. Eu tive que treinar bastante antes de dizer isto numa aula ou outra, porque é esse o princípio de subsidiariedade. Também não é fácil. É uma também que fica aqui mesmo à rasquinha. Mas quer dizer, traduz muito um pensamento britânico de uma forma muito profunda. Ou seja, que claramente esse aspecto é engraçado. A forma como os ingleses são de facto um povo insular, não é? É um povo claramente que preza essa sua visão diferente, esse conservadorismo, e em boa parte a sua prática. No fundo, os códigos legais refletem a maneira como nós pensamos na sociedade. E os ingleses pensam na sociedade como um acumular de experiências assente nos séculos, nas famílias, nas tradições, muito mais do que naquilo que um legislador, num momento específico, decidiu tornar força de lei. Os americanos fazem literalmente o oposto, porque no fundo é uma sociedade, aliás, que tem grande desprezo pela história, em parte porque precisou disso para se inventar e para justificar, e que ajuda a perceber porque é que também a América é uma terra de grande inovação, porque no fundo é uma sociedade para quem isto tem 50 anos, tudo bem, quer dizer, é irrelevante, e portanto nós vamos fazer de outra maneira agora, isso é muito nítido. Embora seja curioso que uma sociedade com desprezo pela história seja a democracia mais antiga do mundo. Ou pelo menos se possa dizer que não é curioso, certo. Não é? Bom, esse é um dos paradoxos. Talvez tenha exagerado um pouco ao dizer que é uma sociedade que despreza a história, mas no fundo aqui queria dizer comparativamente. Claro. Comparativamente, quer dizer, repara, até mesmo podes pensar nisto quase em termos de relações empresariais, etc. Não imaginas muito facilmente um americano a dizer: a nossa empresa tem 100 anos e por isso é garantia de qualidade ou de... Não é. Eles até veem isso como 100 anos.
está a precisar de se atualizar, Sim, não é? sim. Isso está um bocado acabado. E nós fazemos exatamente o É um contrário. marketing que funciona muito bem na Europa, sim. Nem no discurso político em Portugal, muito comum, aliás, dos mais comuns, quando há algum tipo de crise, alguém diz, mas Portugal tem 900 anos de história. Como se isso fosse garantia de uma continuidade. Não é, se tu pensares, não é, mas é o quê? No fundo é uma maneira de tranquilizares a população acerca da nossa longevidade. Como projeto, não é? Como comunidade. Sim. Os americanos não, os americanos falam sempre do que vem a seguir. Muito raramente falam do que aconteceu. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Há outro aspecto da cultura americana que eu acho que é difícil nós compreendermos a partir da Europa e que eu acho que está a refletir também muito disto que nós estamos a falar agora. Manifesta-se, por exemplo, na aversão ao Estado Central, mas que eu acho que mais do que isso é uma espécie de aversão a medidas top-down criadas por legisladores esclarecidos, digamos assim. Ou seja, muito aquela coisa que nós temos... É uma tradição que existe muito na Europa, sobretudo na Europa continental, não é? Faz-se uma investigação, aprova-se uma legislação num determinado sentido e essa legislação é implementada em todo o território. Não é? Isto é uma coisa que nos Estados Unidos não funciona bem assim, não é? E, aliás, nas pessoas há uma aversão ao Estado Central. E eu acho que isso é difícil de perceber. Aliás, eu percebi isto bem da tua conferência a que assisti aqui há uns tempos e que deu origem a renovar este convite, que eu acho que nós, a partir da Europa, como o que tendemos a ver da política americana é a política a nível do Estado Central, no Congresso e sobretudo na Presidência, nós tendemos a achar que aquilo é o alfa e o ômega da política, quando na prática para os americanos aquilo é a parte da política que eles gostam menos, de certa forma, não é? Claro, aliás, Washington na América é uma palavra diabólica, Sim, não é? Quer dizer, Washington representa tudo. Nós usamos muito ligeiramente isto em relação a Bruxelas, que também se tornou uma metáfora política para pessoas cinzentas, burocratas, distantes do homem comum. Mas, quer dizer, ao pé de Washington é uma coisinha muito pequenina. Há uma maneira de perceber isto que é a questão sistémica, que é, historicamente, como é que os processos de organização de descentralização ocorreram na Europa? Não é? Desde os tempos medievais, falaste há bocadinho da Idade Média. Foi necessário um poder central forte, não é? Na sequência da destruição da Europa e da constituição dos novos Estados, e ao longo do tempo esse poder central foi disseminando poder pelas partes, ou seja, foi-se descentralizando a partir do seu próprio poder forte. O que significa que as autoridades locais ou regionais sempre interpretaram o seu poder como uma dádiva do centro. Isto foi-nos dado pelo rei, normalmente, ou pelo centro político. Na América, a constituição do centro aconteceu ao contrário. Sim. Ou seja, os poderes regionais que sempre estavam cientes e ciosos do seu poder quase total, ofereceram uma pequena parte do seu poder ao centro para ele poder existir. E, portanto, a interpretação que eles fazem do fenómeno da descentralização não é que ele seja um produto secundário da existência do poder central, mas, pelo contrário, o poder central é que é um produto secundário da existência do poder descentralizado. E, portanto, eu acho que isto ajuda a perceber porque é que as populações dos Estados veem nos Estados a sua aliança primordial. Esta é uma coisa que a gente vê nos filmes, qualquer personagem que se apresenta onde quer que seja. Onde é que tu és? Memphis, Tennessee. O enunciado do Estado vem sempre a seguir. É uma coisa que seria bastante estranha em Portugal, difícil um bocado de imaginar, dizeres uma zona e depois, normalmente localizas se for um sítio exótico, não é? Mas quer dizer, ninguém diz Olhão, distrito de Faro, não é? Assim, uma coisa esquisita. É verdade, mas desculpe, mas também é um país tão maior, fazendo advogado do diabo. Não acho que isto pode ser simplesmente uma questão de prática, não é? Quer dizer, às vezes acontece quando tu dizes, eu sou da aldeia, não sei o quê, e tu, mas isso é onde? É ao pé de Castelo Branco. Ok, já percebi, não é? Claro. Lá, mas... se calhar, se és Memphis até, se calhar é um mau exemplo. Sim, mas a questão é que tu identificas isso independentemente do local, ou seja, tu sublinhas, depende do contexto que estamos a falar, mas num contexto institucional, não é? O Dallas, Texas, que toda a gente sabe onde é que fica Dallas. E mais importante do que isto, se calhar este exemplo é menos relevante, como dizias há pouco, a larga parte da vida da pessoa é enquadrado por leis estaduais. Quer dizer, isto é quase inacreditável para perceber que... É que isso é muito estranho visto a partir do ponto de vista europeu, não é? Isso é muito estranho, mas a maioria do que afeta as pessoas diariamente. Ou seja, porquê? Cada Estado tem a sua Constituição. Vamos ver então em que é que os Estados efetivamente mandam. Os Estados têm política fiscal própria.
Portanto, sim, há um imposto federal, certo, mas a pessoa, dependente do estado em que vive, tem um quadro fiscal próprio, tem políticas económicas próprias, tem leis laborais próprias e específicas, portanto, a constituição dos sindicatos, os processos de contratação e despedimento, as idades de reforma, tudo o que tem a ver com subsídios de alimentação, de desemprego, etc. Cada estado tem a sua política educativa. É uma das coisas que mais une Portugal como país unitário. Os miúdos, nós sabemos, até ao 12º, as universidades públicas versus privadas, o concurso nacional, eles não têm concursos nacionais, ninguém sabe o que é isso. Porquê? Porque cada estado tem números diferentes, tem disciplinas diferentes, currículos diferentes, tem modos de avaliação diferentes, tem modos de concurso à universidade diferentes. E depois tens todo o quadro gigantesco, daqueles que acho que as pessoas conhecem melhor por causa dos filmes e das séries, do direito civil. Ou seja, que a idade a que as pessoas se casam, como é que se divorciam, em que idade é que podem comprar álcool, em que idade é que podem conduzir. Há estados em que podes fazer praticamente tudo no teu carro, desde falar ao telemóvel, mandar mensagens, fazeres a barba e jantares, até estados em que isso é tudo proibido. Ou seja, tudo aquilo que nós chamamos vida, o dia-a-dia das pessoas, as suas relações laborais, as suas relações familiares, a escola nos miúdos e a universidade, os seus direitos públicos e privados são enquadrados por leis estaduais. Claro que depois em cima disso há um processo federal que muitas das vezes é complementar e às vezes é relativamente unitário. Mas na larga maioria não é. Ou seja, a descentralização na América não acontece só nos livros de ciência política, é uma experiência do dia-a-dia. Sim, e está muito presente precisamente no discurso dos pais fundadores, não é? E nos Federalist Papers isso está muito presente, ou seja, mesmo no discurso daquela altura estava presente essa espécie de aversão à centralização e muito cuidado com o poder que se dá ao Estado Central, que de resto no início não tinha poder nenhum. Não é? E porquê? Porque eles sabiam bem do que é que... Repara, aquela gente fez a viagem de barco a atravessar o Atlântico, aquela gente, enfim, os pais e os avós deles, para fugirem dos sistemas europeus. E, portanto, uma coisa é dizer que incorporaram a sua filosofia, a sua mentalidade e os seus valores. Outra é dizer que queriam copiar os seus sistemas na totalidade. Eles não queriam. E, portanto, a Europa era caracterizada por sistemas altamente centralizados que, sobretudo nessa época, na época da colonização da América, representava um tipo, foi o momento em que estava a nascer, o século XVII, um autoritarismo muito grande desse centro. É quando surge justamente a ideia do monarca absoluto, por exemplo, em Inglaterra e em França. E, portanto, na Convenção de Filadélfia eles discordaram de muita coisa, mas havia uma em que eles concordavam sempre, que era, não se pode centralizar o poder. Porquê? Porque foi contra isso que lutaram, então separaram-se da Grã-Bretanha contra essa mesma ideia. Portanto, se havia acordo era quanto a isso, era a descentralização é para manter no essencial. Claro. Mas há uma coisa, a propósito disto, que eu ainda não consegui perceber, e na tua conferência que eu falava um bocadinho, eu fiz esta pergunta, mas não fiquei completamente satisfeito com a resposta. Ok, é a minha oportunidade agora. Ou não, pode ter sido déficit de entendimento meu. Não, provavelmente não sei responder. Que tem a ver com a relação das pessoas com os Estados, ou seja, até que ponto é que existe nos Estados Unidos, desde sempre, e de maneira que isso foi evoluindo, uma relação com os Estados que nós possamos comparar com a relação que nós temos com o nosso país, por exemplo, no quadro da União Europeia. Ou seja, que se possa aproximar de um patriotismo / nacionalismo, não é? Ou seja, o que nós estamos a falar é simplesmente de uma relação com o Estado que é sobretudo uma relação de exercício da representação democrática e, portanto, como é a escala mais próxima, é a escala com a qual nós, cidadãos, podemos ter mais relação e uma intervenção mais direta versus o Estado Central que está lá muito longe e, portanto, que é mais provável que reflita os nossos interesses versus os interesses difusos dos americanos todos. Ou há ali um módico qualquer de uma espécie de patriotismo? Tu falavas do Madison há bocado, não é? Que ele assinava James Madison, Virginia, não é? Uhum. Quanto é que há ali de uma espécie de patriotismo? Isso é uma coisa que eu nunca consegui compreender. No Texas, por exemplo, às vezes brinca-se um pouco com isso, não é? Há um bocado esse sentimento, mas no geral... É difícil fazer a generalização, mas talvez possamos entender isto como uma questão bastante mais psicológica do que filosófica ou particularmente política do direito. E que ajuda a perceber porque é que a questão da experiência federal ou quase federal na Europa é diferente também. Os americanos conseguiram incorporar uma ideia de dupla cidadania desde os seus primórdios. Ou seja, há uma capacidade de desdobramento psicológico em que a dedicação ao Estado por via desse enquadramento, por via, por exemplo, do desporto, uma das questões que se vê muito, né? Aquela paixão que eles têm pela equipa do futebol americano da sua universidade, do seu estado, onde aí podemos quase falar desse patriotismo, ou seja, de um amor ao seu estado, e depois uma enorme capacidade de desdobramento, que para um europeu de facto faz explodir a cabeça, de
em simultâneo e de forma complementar, um sentimento de grande patriotismo americano. Um entendimento dos Estados Unidos como ator mundial, no desporto, obviamente, mas também na cultura e também do ponto de vista político. Enquanto na Europa esse desdobramento não existe. Ou seja, nós, no fundo, a nossa lealdade psicológica está totalmente dependente do Estado. E, portanto, apesar daquelas tentativas simpáticas com as quais eu até, por acaso, até acho interessantes, mas da criação de um hino europeu, a criação de uma cultura europeia, quer dizer, nós não conseguimos aderir a isso por motivos psicológicos. Eu consigo perfeitamente dizer, sim, eu posso pensar como português e como europeu. Posso. Mas essa minha proximidade fica ao nível de um parágrafo de um texto, não fica ao nível de um sentimento, quer dizer. E às vezes tenta-se fazer isso e esse desdobramento não é possível. E, portanto, nessa medida eu acho que compreendo a tua dúvida, porque eu próprio consigo responder-te isto, mas não o sinto. Portanto, eu próprio não seria capaz desse desdobramento, mas os americanos conseguem fazê-lo de forma muito clara. E em grande parte, repara, o que é que vos ajuda a fazer isso? Porque o seu dia-a-dia é vivido assim. Porque alguém que faz declarações de rendimentos, primeiro como texano e depois como cidadão dos Estados Unidos, tem uma prática de desdobramento que nós obviamente não temos na nossa vida cotidiana. E eles também têm uma mobilidade muito maior do que a que existe na Europa. Claro. Não, claro, e os fenómenos de proximidade e de ligação são muito grandes, de maneiras que a Europa também não tem, já para não falar do peso histórico das nossas rivalidades. E, portanto, há fenómenos de proximidade que têm que ver, uns mais ou menos práticos, não é? Com o sistema de autoestradas e de ligações, que é muito mais antigo, todo o sistema de ligações dos aviões, etc. Mas também há, de facto, uma inexistência de perturbações e de rivalidades históricas que lhes permite terem um sentido de identidade muito maior que o europeu. A questão da língua é muito relevante, obviamente, também. Claro, portanto, aí não há comparação. Mas eu também acho que há esta questão psicológica que tem muito impacto. Sim. Eu acho que não será alheio a isso o historial de ameaças externas que eles tiveram desde o início, desde a Guerra da Independência até depois, não é? Enquanto a Europa, que no fundo é uma criação do pós-Segunda Guerra Mundial, em certo sentido, felizmente, não teve ameaças externas. Claro, esse é talvez dos pontos mais importantes, ainda bem que referiste, porque obviamente uma das coisas que ajuda os americanos a identificarem-se como americanos é pela existência de uma política externa unificada. Portanto, se alguém nos falar, nós como portugueses, do exército europeu, a ideia da Europa vai combater algures, nós ficamos assim um bocadinho, quer dizer, não conseguimos ter essa ligação. Aliás, a primeira pergunta que faríamos era: e vão portugueses? Exato, claro. Seria a primeira coisa que diríamos. Claro, depois dizia, não vão. Pronto, então eu sou super a favor do exército europeu. É aquele quase um desastre não sei onde, não sei o quê. Um português entre as vítimas. Pronto, não interessa aos outros 999. Eu costumo, por acaso, até das coisas que eu vejo mais e eu se às piadas, é sempre às piadas, fico triste, na verdade, que é o 225 mortos, felizmente nenhum português entre a vítima. Exato. Portanto, os outros já não contam. Os outros não interessam muito. É muito estranho. Mesmo que sejam europeus, lá está. Mesmo que também sejam europeus. Há outra particularidade que nós não falámos, e eu acho que também é difícil de entender para um europeu, que é a distinção entre o Senado e a Câmara dos Representantes. Não é? Lá está, em certo sentido eles copiaram o modelo inglês, mas o modelo inglês atualmente tem uma Câmara, não é? E há outros países europeus que têm duas câmaras. Eu não os conheço em detalhe, mas a ideia que eu tenho é que na prática não são propriamente como nos Estados Unidos, em que tu tens de facto duas câmaras com muito poder, coisa com poder igual, não é? Porque a legislação tem que ser aprovada nos dois lados, não é? Como é que aquilo funciona na prática? Porque eu acho que aos olhos europeus a pessoa olha para aquilo e diz: um senador ou um membro da Câmara dos Representantes é basicamente a mesma coisa, não é? Não é? É um deputado, não é? O equivalente a um deputado, não é? Em grande medida teve que ver com a resolução de um problema crucial que eles tiveram quando fizeram a Constituição, que era como garantir, por um lado, a ideia republicana de que a maioria deve decidir e, simultaneamente, manter o caráter federal, ou seja, entender cada um dos Estados como uma entidade própria. E claro, copiaram o modelo inglês, deram-lhe outro nome. Aliás, a escolha do nome Senado é muito interessante porque remete justamente para a antiguidade clássica, que eles queriam de alguma forma imitar ou preservar a ideia do serviço público. E fizeram a construção muito num registro também muito típico do século XVIII, assim uma coisa ao jeito do Bach, não é? Que a composição musical obedece a regras matemáticas. Eles fizeram o mesmo, que foi fazer das duas câmaras um total oposto uma da outra. Ou seja, portanto, o Senado com mandatos longos, 6 anos, que é imenso. Aliás, deve ser das câmaras no mundo com mandatos mais longos. Um senador que seja reeleito está 12 anos no cargo. Se for reeleito 2 vezes, está 18 anos em uma vida, não é? A Câmara dos Representantes, em sentido contrário, só é eleita por 2 anos. Ou seja, é literalmente o oposto. Estão sempre para renovar. Um candidato é eleito, começa a preparar a sua campanha futura, não é? De reeleição. Portanto, as duas são totalmente, não têm paralelo, uma pela extensão e outra pelo ser tão curto. E é curioso que a discussão que eles tiveram na Convenção não era entre 2 e 4, que seria o que nós estaríamos à espera, entre 2 e 1. Um ano.
Ou seja, eles já achavam 2 anos, quem defendia os 2 anos já eram atacados por dizer cuidado que esses membros da Câmara dos Representantes vão ser uns corruptos, vão estar ali agarrados ao poder 2 anos, imagina. Então havia muitas propostas de sentido de ser 1 ano, mas vá lá ganhou a de 2 anos de dizer, bom, pelo menos deixem as pessoas conhecer um bocadinho os temas, os dossiês e tal. É que 1 ano, ainda por cima 1 ano na altura... Era a prática comum nos Estados. As Assembleias as Assembleias Estaduais eram eleitas por 1 ano, inclusivamente os cargos de governador. Portanto, tu vais ver a lista de história de governadores da Virgínia, eram mandatos de 1 ano, às vezes renováveis, mas a maior parte das vezes ficavam ali 1 ano e depois saíam. E, portanto, quando eles reproduzem para fazer a Constituição, copiam um bocadinho esse modelo. É uma coisa mais próxima da democracia direta, de certa forma, não é? Sim, e muito na lógica democrática da revolução que tinha acabado de acontecer, que era a ideia de que, de facto, os cargos públicos são muito ligados ao poder e convidam à corrupção e ao abuso e, portanto, devem ser renovados numa base muito regular. E, no fundo, ficou este elemento de um corpo que de 2 em 2 anos é totalmente renovado. Ou pode ser totalmente renovado, claro que na prática nunca é, não é? Na Câmara dos Representantes. E depois, em termos de representação dos Estados, ficou proporcional, a Câmara dos Representantes, e, portanto, tens Estados que enviam 50 e tal membros ao Congresso, outros só 1, que é o mínimo obrigatório, enquanto o Senado, em sentido contrário, é proporcional, portanto, todos os Estados têm 2. Enfim, depois há outras diferenças. Na altura, na Constituição, a Câmara dos Representantes era eleita pelo povo, portanto era um elemento democrático, e o Senado era escolhido pelos próprios parlamentos estaduais, hoje também é eleito diretamente. Na prática, qual é a grande diferença? A Câmara dos Representantes procura tomar decisões de uma perspectiva fundamentalmente nacional. Isso é muito visível. Enquanto o Senado é um garante dos direitos dos Estados. Repara, uma coisa prática que podes pensar é o seguinte: imagina uma lei que afeta particularmente os Estados, por exemplo, do interior dos Estados Unidos. Esta típica discussão faz-se nas questões ambientais. Há uma lei de restrições ambientais, grandes apoiantes, Califórnia, Nova York, Massachusetts, Estados grandes das costas. Na Câmara dos Representantes, este grupo, excluindo a questão partidária, não é? Só falando em termos do que é que esses Estados representam uma capacidade de votos na casa logo dos 30 e tal %. Mas no Senado, esses Estados valem tanto como vale o Wyoming, o Idaho, o Montana. Ou seja, no fundo o que se procura é um duplo consenso, que é um consenso populacional. A maioria da população americana deseja esta lei, e o Senado garante que há uma maioria de Estados favoráveis também a essa lei. Claro que a introdução e a existência dos partidos políticos alteram um pouco esta dinâmica, mas ela também se reflete em termos temáticos. Ou seja, é verdade que todas as leis têm que ser aprovadas pelos 2, e nessa medida a tal reação que tu dizias há pouco de um europeu que diz, bom, é um deputado, em parte é verdade, porque estão numa posição semelhante. A dignidade, digamos assim, de um e outro é ligeiramente diferente. Porquê? Porque o Senado é um corpo muito mais pequeno, que só tem 100 membros. A Câmara dos Representantes tem 435, portanto tem um elemento um bocado mais circense. Tipicamente as manifestações mais polémicas são de membros da Câmara dos Representantes e não de senadores, mas sobretudo porque ao Senado há uma competência bastante mais específica ao nível da política externa. A aprovação de tratados, desde logo, é obrigatória passar pelo Senado, a nomeação de embaixadores, a nomeação de juízes do Supremo Tribunal, a nomeação de membros do governo, do que se chama a administração na América, é competência exclusiva do Senado. E, portanto, um senador tem, digamos, uma influência nas questões macro. A Câmara dos Representantes está mais associada à política mais micro, que tem obviamente a ver com a competência económica, até porque é obrigatório, por via da Constituição, que o orçamento seja feito inicialmente pela Câmara dos Representantes. Portanto, é uma competência não exclusiva, mas prioritária, pois o Senado tem que aprovar. E nesse sentido, a diferença principal ao nível não só da influência, mas até do prestígio, é bastante relevante. Interessante. E uma pergunta, enfim, difícil que me ocorreu agora. O que é que tu dirias que na política americana hoje teria sido mais difícil de prever, ou foi mais ao contrário das expectativas de quem escreveu a Constituição, não é? dos tais pais fundadores? Epá, isso é uma do que pergunta lhes estava na agora cabeça. extraordinária. Eu acho que eu não diria que lhes saiu nada totalmente ao contrário. Há coisas que evoluíram de forma muito perturbante. Eu acho que uma das coisas mais perturbantes tem que ver justamente com os processos de centralização. Eu acho que o seu primeiro grande, enfim, acho que eles ficariam mais surpreendidos seriam com os smartphones e essas coisas, e aviões, imagina. Mas do ponto de vista do sistema, né? Eles imaginaram um governo federal com muito menos poderes do que tinham até hoje. E, na verdade, eles puseram isso na prática. A própria história americana tive isso até praticamente ao Roosevelt, que falávamos há pouco. Ou seja, o governo federal tinha uma intervenção muito pequena, que tinha até que ver com a capacidade de gerar
receitas. Portanto, no fundo, o próprio governo federal era um governo muito limitado por não ter dinheiro para fazer muita coisa. E, portanto, hoje um governo federal que projeta políticas económicas, políticas monetárias, que no fundo projeta toda uma visão do mundo e que intervém muito diretamente na vida das pessoas, seria algo que os chocaria em parte. Então, também chocaria a dimensão dos próprios Estados Unidos, porque na altura eram muito mais pequenos. A dimensão do governo e da sua capacidade. Mas eu julgo que, ainda aqui, enfim, eu sou, apesar disso, gostando muito destas áreas de política, sou de filosofia, eu acho que a questão filosófica seria a que causaria mais perturbação e que há uma grande confiança da parte dos pais fundadores de que o funcionamento do sistema decorre num plano de racionalidade. Ou seja, eles aceitariam com muita facilidade a discordância, as táticas, enfim, o desentendimento, mas havia uma enorme convicção do poder do debate, do poder da racionalidade, do poder aquilo que dizias há pouco, a criação de consensos. Eu acho que eles veriam de forma bastante horrorizada a forma como hoje a política americana depende essencialmente da histeria, da capacidade de influência de bastidores, da projeção mediática, enfim, do insulto, da forma como se insiste num ponto de partida do qual se é inflexível. Eu acho que isso seria, até porque, reparem, mesmo eu do ponto de vista de pessoa interessada e que estuda estas matérias, é uma questão que eu acho que vai ser o maior desafio do sistema político americano nos próximos 20 anos, ou 30 se calhar, que é um sistema construído para criar, ou que necessita de pontos de entendimento, requer que as pessoas envolvidas estejam disponíveis para construir entendimentos. Eu não sei até que ponto esta lógica de polarização e de tribalização resistirá, quer dizer, eu não sei se o sistema resistirá a esta lógica. Alguém vai ter que ceder, ou a tribalização ou o sistema. Ou o sistema, sim. É aquele binómio que tu falavas há bocadinho, não é? Entre as regras rígidas, mas precisarem de uma convivência da procura de consensos. E é engraçado porque o Washington, e não só, vários desses pais fundadores, eram até contra a criação de partidos. Não é? O Washington era avessa à ideia de partidos. Para ele havia uma espécie, não sei como é que era exatamente na prática, mas qual era a ideia dele, mas era uma espécie de governo por consenso, não é? Era uma tradição que vinha, lá está, da cultura política britânica e uma certa ideia de que os partidos políticos eram entidades maléficas por definição, ou seja, representavam um interesse particular contrário ao bem comum. Portanto, obviamente... Uma ideia muito estranha hoje em dia. Eles não conseguiam reconciliar isso com a sua projeção de uma unidade nacional ou de um interesse nacional. Mas rapidamente se adaptaram. Washington é representante de uma versão. Enfim, Washington era um senhor já de alguma idade na altura e que, portanto, resistiu sempre. Aliás, ele é o único presidente independente da história dos Estados Unidos. Ele, de facto, não estava ligado a nenhum dos dois partidos, mas muito rapidamente a geração um pouco mais nova adaptou, ou seja, aceitou a ideia, sim, os partidos representam interesses diferentes, mas o que num quadro pluralista não é necessariamente negativo, desde que estejam devidamente enquadrados. Portanto, a única coisa que nós precisamos de evitar é que os partidos operem nas catacumbas da sociedade pública. Se puderem falar, se puderem escrever, se puderem ter membros e se puderem agir publicamente, daí não virá grande mal. E, portanto, repara que alguns dos pais fundadores, como o James Madison, ou o Thomas Jefferson ou o Alexander Hamilton, participaram ativamente na criação dos primeiros partidos políticos. Portanto, eles mostraram uma grande flexibilidade, embora, na verdade, a Constituição seja silenciosa. Não há uma única palavra sobre partidos políticos na Constituição. Não há nada, zero. Não, zero, porque na Convenção predominava ainda essa visão, a visão de que os partidos eram coisas horríveis. E, portanto, não há uma palavra sobre partidos. Só que não há nem a favor nem contra. Portanto, quando eles surgiram na prática, também não havia nada que os proibisse e eles rapidamente os adaptaram. Agora, uma coisa muito diferente é dizer que os partidos organizados defendem planos diferentes. Outra é, que eu acho que é uma das coisas mais perturbantes da América hoje, dizer que aquele que pensa de maneira diferente de mim é um traidor. Exato. Sim. É um inimigo, que é alguém que deve ser abatido. E a linguagem pública hoje, eu devo dizer-te isto, porque é das coisas que me permite, enfim, eu não estudo estas matérias há 20 anos, que, pensando bem, não é assim tanto tempo, mas é uma coisa inimaginável há 15 anos. Não é preciso ir mais para trás. Há 10, 15 anos. Forma como hoje se fala de um adversário. Com insultos, quer dizer, um traidor das ideias americanas, pessoas subversivas, como se goza até com o adversário. Sim. Era inimaginável até há pouco tempo. E hoje diria, quase banal. Portanto, banalizou-se de uma forma que me permite pensar que daqui a 20 anos isto não vai correr bem. Nada mesmo. E isso claramente não estava na cabeça deles, dos pais fundadores, mas eu acho que esta campanha conseguiu ainda subir mais um degrau ou descer, dependendo do ponto de vista, nesse aspecto, né? Até porque agora é dos dois lados. Eu acho que no início era mais, sobretudo quando o Trump surgiu, era mais do lado republicano. Atualmente é dos dois lados, quer dizer, aquilo é uma coisa, tu não vês ponto nenhuma
possível de criar ali, não é? Não, e repara, com reflexo nas posições públicas, porque a questão é que num país que vive a democracia quase como um credo religioso, o que acontece é os políticos vão atrás da opinião pública e a opinião pública é contaminada pela ação política. Uma das coisas, um dos dados que às vezes mostram em conferências ou noutros ambientes que mais surpreende as pessoas, que é assim, uma montanha numa subida incrível, é um estudo da Pew Research sobre opiniões que as pessoas têm relativamente aos outros partidos. Ou seja, basicamente a pergunta pergunta um democrata, considera que o Partido Republicano é uma ameaça aos Estados Unidos? E aquilo começa com números dos anos 90, residuais, depois sobe ali os 10, 12%, 18%, e os números mais recentes andam na casa dos 50%, de um lado e do outro. No caso republicano pior, mas como dizias, isto está a aproximar-se muito rapidamente. Ou seja, metade dos americanos acham que o seu vizinho, que é do outro partido, é uma ameaça existencial ao seu país. Não, quer dizer, isto é uma coisa impensável e que coloca questões muito fundas, não só filosóficas, mas diria quase do dia-a-dia, de como é que comunidades inteiras se podem preservar, não é? Porque, quer dizer, uma coisa é eu dizer que não gosto muito do meu vizinho, que é barulhento e tal, outra coisa é eu achar que ele é um inimigo do meu país. Parece uma coisa pré-guerra civil, na verdade. Perfeitamente, não, mas completamente, quer dizer, já é mais do que pré, é uma guerra civil já a um nível mental, porque a questão psicológica que aqui está é que a desconfiança relativamente, lá está, quem pensa de forma diferente, produz sempre o mesmo resultado, que é a radicalização da própria pessoa. Que, portanto, impede não só a tal construção de pontos de entendimento, mas até uma coisa tão simples como uma conversa. Quer dizer, quando os partidos refletirem totalmente, quando estes 50% passarem a 80%, no Congresso vai debater-se exatamente o quê? Vão falar de quê? Quer dizer, é só fazer, é contar, não é? Claro, quem é que é a favor, quem é contra e pronto, seguimos em frente, não há nenhum debate. O debate implica uma capacidade da pessoa a reconhecer que está errado, que não sabe tudo, que pode ajustar a sua posição. Isso está tudo em risco. E está em risco não só ao nível das instâncias políticas mais elevadas, mas está em questão nos bairros, não é? Quer dizer, na vida comunitária. Sim, há aquele trabalho conhecido do Putnam sobre capital social que fala exatamente nisso. Aliás, ele anda já há décadas a bater nessa tecla, não é? E quais são as tuas expectativas para as eleições de novembro, para as presidenciais? Já agora, desculpa, deixa eu fazer aqui o parênteses. Portanto, na tua conferência que eu assisti e que falei há pouco, tu falavas também um pouco disso. Já foi há uma série de meses, não sei exatamente quando é que foi, mas na altura o Biden ainda estava na corrida, portanto houve pelo menos uma mudança grande desde então, né? Houve uma mudança enorme. Eu penso que nós falámos na altura em que as primárias estavam a dar os primeiros passos, portanto diria algures em fevereiro. Entretanto, as primárias este ano foram as menos interessantes e menos influentes, diria se calhar, da história inteira dos Estados Unidos, porque o Donald Trump ganha com alguma facilidade e no caso do Democrata, pela primeira vez em 50 anos, o vencedor não será o candidato e, portanto, as primárias, na verdade, não contaram para nada. Mas sim, claro, há um antes e um depois da questão do Biden. Eu acho que o Biden tinha pouquíssimas hipóteses. E, em parte, isso ajuda a explicar o que aconteceu. Quer dizer, eu li, ouvi falar e eu próprio falei sobre o significado e porque é que isto sucedeu. Isto sucedeu por causa dos seus resultados. Quer dizer, se as sondagens tivessem, independentemente dele estar muito frágil que estava, das dificuldades manifestas em termos de discurso, se ele tivesse 3 pontos à frente do Trump na maior parte das sondagens, ele continuaria a ser o candidato. Agora, o que aconteceu foi que as sondagens mostravam um declínio e mostravam uma incapacidade de recuperação, porque elas eram transversais. Isto é muito importante quando nós analisamos os números. Para as pessoas terem um bocado de ideia, na América há quase entre 10 a 12 sondagens por dia. Então, muitas vezes vejo na televisão assim uma coisa, eu não sei, há uma sondagem que dá não sei quem à frente por 13. Eu, está bem, e as outras 11? Claro. É porque é preciso ter aqui uma visão de conjunto. Sei que tens de ir aos agregadores, não é? Fazemos o cherry picking, como eles dizem, nós escolhemos as cerejas, aquelas assim gordinhas e sumarentas, e deixamos as que nós não gostamos tanto. E o que estava a acontecer era que, para além dos números globais serem baixos, ele estava a perder em todos os swing states de uma forma clara. Porque é que isso é muito importante para quem analisa e trabalha na vida política americana? Porque isso traduz perdas que são transversais. Ou seja, indica que há uma perda do teu produto de uma forma muito substantiva. Uma coisa completamente diferente é ver as sondagens hoje. Por exemplo, a Kamala Harris, que de facto recuperou globalmente, mas percebes perfeitamente que ela está a conseguir recuperar, por exemplo, na Geórgia e no Arizona, que são estados onde a população étnica, digamos, portanto, os latinos e hispânicos no Arizona e os afro-americanos na Geórgia têm um peso muito grande, onde o eleitorado jovem tem um peso muito grande, ela aí está a recuperar mais. Mas essa recuperação, por exemplo, não está a ser proporcional na Pensilvânia, onde o eleitorado é
completamente diferente, que é um eleitorado branco, operário, menos educado e muito menos sensível a essas questões mais progressistas. Ou seja, isto traduz o quê? Que há a tal flexibilidade, mas há um potencial de crescimento maior numas zonas e noutras não. O que aconteceu ao Biden foi que ele não estava a ter potencial de crescimento em lado nenhum. E, portanto, a saída dele claramente relançou a corrida, e eu creio que nesta altura, se ele tivesse continuado, estaríamos simplesmente à espera que a eleição surgisse para que ele perdesse. Não seria esmagado, mas perderia de forma clara. A Kamala Harris, enfim, no fundo, reanimou os democratas, que existem como as nossas experiências no desporto. A nossa equipa está muito atrás, está morta, ganha 2 jogos seguidos, os adversários perdem 2 e nós, de repente, parece que já sonhamos com o título. E aqui o que aconteceu aos democratas foi que havia uma parcela significativa do eleitorado que estava desmotivado, que provavelmente respondia nas sondagens: não vou votar, não quer saber, triste ou chateado, e que agora diz que vai. E num cenário polarizado, portanto, quando falamos do Biden, estava atrás quanto? Estava atrás de 3 ou 4%, de forma consistente. Recuperar 3 ou 4% permite-nos neste momento traçar um cenário de enorme imprevisibilidade. Quer dizer, eu devo dizer que tenho assistido com alguma surpresa à forma como a Kamala Harris tem sido apresentada. Ou seja, eu não sei se é porque a imprensa gosta de heróis e vilões e, portanto, parece que só há 2 possibilidades, que é Trump vai esmagar ou Kamala vai esmagar. Exato, parece que não há mais nada a meio. E as notícias mais recentes é a Kamala recuperou imenso, que é verdade, e pronto, está na frente e isto está feito. E eu fico assim um pouco... os números não mostram nada disso. A sociedade americana não mostra nada disso. E seria de estranhar que houvesse essa o histórico alteração eleitoral não mostra nada disso. Portanto, eu não faço ideia quem vai ganhar, como é óbvio, mas se pudesse apostar em alguma coisa para ganhar algum dinheiro, vai ser uma corrida extremamente equilibrada, com um resultado no voto popular na casa muito pequenina da diferença, ou seja, estamos a falar abaixo de 5% certamente, e com um colégio eleitoral que pode não refletir essa proximidade, mas onde as vitórias são decididas por margens muito curtas, na casa dos poucos milhares de votos. Porquê? Porque a base de Trump é muito forte. Porque a mensagem otimista da Kamala Harris não entra em parte do eleitorado, mas porque simultaneamente há uma rejeição muito grande da figura do Trump, ou seja, no fundo, é um político que tem... Provavelmente nunca surgiu na história, não sei se na americana certamente, na mundial não tenho a certeza, que gera tanto fanatismo a favor como contra. Portanto, é uma figura de facto de amor e ódio que eleitoralmente tem importância. Quer dizer, há um número muito significativo, está estudado, há um número significativo de pessoas que não se revê no programa democrata, que não se revê no candidato democrata, ou neste caso na candidata, e que vota contra o Trump, pura e simplesmente, para votar contra. E isso tem importância. E vice-versa. E vice-versa. Também há muitos eleitores do Trump que não fazem ideia do que é que ele propõe, mas que votariam nele, independentemente do que ele dissesse. E, portanto, acho que vai ser um cenário, como os americanos dizem, to the wire. Acho que vai ser mesmo extremamente equilibrado e até, provavelmente, numa contagem, uma coisa que ficaria surpreendido. Se na noite eleitoral, se soubesse quem era o vencedor, ficaria surpreendido se isso... Atenção, estou a falar hoje, não é? Ou seja, faltam muitas semanas. Se acontecer qualquer coisa nas próximas semanas que desequilibra a balança, já não faço essa aposta. Claro. Sim. Não, está salvaguardado. E já agora, tu estavas a aludir há bocado à maneira como estas coisas, sobretudo na nossa imprensa, por estar longe dos Estados Unidos, são tratadas de uma maneira um bocado simplista, para dizer o mínimo. Para quem nos está a ouvir, se a pessoa se quiser informar e quiser ter números mais recentes e sobretudo mais agregados, qual é a melhor fonte? Qual é o melhor site, por exemplo? Eu recomendo 2, até porque dão uma visão um bocadinho... Obviamente os grandes sites, né, os New York Times e o Washington Post têm referências bastante consistentes sobre isso. Um site que eu uso muito é o Real Clear Politics, que é um site que agrega também as principais notícias do dia, mas tem uma série de artigos, uma seleção de artigos, bastante equilibrada, devo dizer, embora do ponto de vista da recolha de sondagens seja ligeiramente alinhada com os republicanos, ou seja, não publica as sondagens de grupos democratas, mas publica as sondagens de grupos republicanos. Sim, ou seja, têm sido acusados disso. É um site que eu recomendo de tomar com um bocadinho de sal, no sentido de perceber que é ligeiramente à direita. Mas isso também é uma tradição muito americana, que é dos sites e dos jornais terem posicionamentos. Também quem vai ler o New York Times tem de perceber que vai receber uma injeção democrata à partida. E, enfim, quase todos têm essa inclinação partidária. Mas é um agregador muito útil e muito fácil muito intuitivo e com imensa informação. Gosto muito do 538, embora o Nate Silver tenha saído, foi um criador e foi o criador do modelo, e na verdade ele agora saiu e tem o seu próprio site. Não sabia que ele tinha saído? Sim, foi ali acho que ele teve ali uma crise, nunca foi
foi completamente explicada com a ABC, que depois compraram partes dos direitos, e ele ficou com o modelo, mas ficou sem o site que ele próprio tinha criado. Ele agora tem outro site que é o Silver Bulletin. Pois é, que é razão, maioritariamente pago, não tinha associado, sim. no fundo onde ele apresenta o tal modelo, mas que perdeu um bocadinho porque o 538 tinha muita coisa, tinha reportagens, tinha podcasts, tinha discussões, e que ele sozinho, digamos assim, embora ele tenha contratado uma outra pessoa para trabalhar com ele, já não consegue fazer da mesma forma. Mas o 538 mantém aquela ideia de um agregador ponderado. Ou seja, o que é que o Real Clear Politics faz? Tem os números brutos. Pega nas sondagens, junta, divide e apresenta o produto. O 538, que é curioso que o nome não é o 538 porque é o número total dos votos eleitorais no colégio eleitoral, faz uma ponderação, ou seja, tem em conta se a empresa de sondagens é mais credível, tem em conta o tamanho da amostra, tem em conta a metodologia e, portanto, dá-nos ali um resultado já com algum filtro. Uma coisa que eu gosto muito, mas isso é porque gosto muito de filosofia e ciência política, é o Crystal Ball, do Larry Sabato, que é um grande cientista político da Universidade da Virgínia, que tem um site próprio, que aliás se mantém orgulhosamente tradicional, ou seja, os gráficos são horríveis e tudo aquilo parece um blog de 2008, uma coisa assim, mas que tem contributos incríveis da equipa dele, da Universidade da Virgínia, onde eles trabalham mudanças minuciosas, ou seja, analisam questões caso a caso e que têm uma componente, enfim, isto é mesmo claramente para quem gosta destes detalhes, é um site que eu gosto muito de perceber e onde fazem, no fundo eles registram o quê? Alterações importantes. E portanto, para quem vê mais, os outros só mostram, nós no fundo temos que interpretar os dados. O que o Crystal Ball faz do Sabato é isso, é o que aconteceu na última semana que é importante. E às vezes são pequenas coisas. Os dados dos registros dos eleitores na Geórgia alteraram-se. Alteraram-se porquê? Que impacto é que isso pode ter? Portanto, é um site que eu gosto bastante de ver, sim. Esse é mais para geek, não é? Este não só é mais para geek, é para super geeks. Super geek, Ok. Exato. O último nível do geek. Olha, falar em geek, recomendações de livros é que trazes? Uma coleção que a Oxford tem, que se chama Very Short Introduction, portanto é um daqueles livros que eu não tenho muito tempo para ler, mas gostava de saber umas coisas, além do que é que a Wikipédia me pode dar. E tem um livro que é de Sandy Maisel, chamado American Political Parties and Elections, ou seja, explica-nos tudo sobre a história dos partidos, como se organizam, como votam, como escolhem, como que é que são as primárias. Recomendo vivamente. Há um outro livro que eu gosto muito, chamado American Civilization and Introduction, David Mock e John Oakland, que é uma porta de entrada para a alma americana. Ou seja, tem aqueles capítulos do sistema, como é que funciona, o campo do direito, etc. Mas depois tem uma série de capítulos sobre educação, cultura, princípios, valores, que nos ajuda a perceber um bocadinho a cultura política americana. Eu falo sempre nisso, aliás, as minhas aulas eu nunca falo sobre sistema político americano. Ou seja, eu falo sempre sobre sistema político e cultura política americana, porque acho que nos ajuda a perceber porque é que o sistema se mantém, senão seria só uma coisa bizarra. E um não é independente do outro, não é? Não, de todo. Mas em alguns países é mais fácil fazer essa separação, não é? Ou seja, consegue-se estudar o sistema mais do ponto de vista formal. Na América, não. E depois gostava de recomendar vivamente um livro, que é um livro escrito em português, por um professor português, que também foi meu mentor, meu orientador, meu amigo, que é o Viriato Sormanho Marques, que escreveu um livro em 2001, se não estou em erro, chamado A Revolução Federal, Filosofia Política e Debate Constitucional na Fundação dos Estados Unidos, que ele reeditou uns anos depois na Esfera do Caos, chamado Federalismo das Raízes Americanas aos Dilemas Europeus. Porque ele juntou uma série de capítulos sobre a União Europeia. E eu recomendo muito este livro por dois motivos, um científico e outro pessoal. O científico porque é uma porta de entrada espetacular para a cultura política americana, ou seja, é um livro onde ele é capaz de fazer, onde o Viriato faz uma ligação entre a dimensão histórica e a representação do futuro. E, portanto, há claramente preocupações no sentido de usar o sistema americano como uma referência para o debate europeu. Há a capacidade de tentar entender como o federalismo é um software, ou seja, é uma arma, é um instrumento que pode ser adaptado a circunstâncias diferentes. E, por fim, é um livro com grande rigor conceptual e histórico e, portanto, é um livro que qualquer pessoa que gosta da América devia ler. Impecável. E, em termos pessoais, recomendo também porque foi o primeiro livro que eu li a sério sobre a América. Na altura eu era aluno dele numa disciplina na Faculdade de Letras e fiquei fascinado. E, portanto, foi nessa altura que decidi, não, eu quero continuar, eu quero ler mais sobre isto, quero perceber mais sobre isto, porque
acaso por coincidência pouco depois. Enfim, é um momento da política americana também muito vivo, porque tinha a ver com a guerra do Iraque e com as polémicas do George Bush. E foi por causa disso que comecei a ler sobre o Madison e o Jefferson e os pais fundadores e o sistema político. E enfim, depois acabei a escrever um livro a meias com o Viriato Cermanho Marques. Mas portanto, para mim pessoalmente foi o meu livro de iniciação nas questões americanas e por isso devo imenso a este livro que eu recomendo muitíssimo. Que engraçado, isso é muito giro, não é? A tua história com os Estados Unidos começa aí com os Estados Unidos. Claramente tem o início. A política americana, eu, aliás, uns anos antes, mesmo já quando fui para a faculdade, já era um adulto, digamos assim, era um assunto que normalmente até mudava de canal, era uma coisa que não me interessava muito. E depois, ao ler este livro, realmente tive ali um chamamento. Aí pronto, e hoje ando a ver sites como o Larry Sabato a ver mudanças nas leis eleitorais da Virgínia. Sim. Foi quite a ride. Esse é um aspecto engraçado da vida, não é? Há coisas. Quer dizer, dir-se-ia que as nossas preferências manifestam cedo, mas às vezes, se a coisa não está da maneira certa, há uma coisa que pode não nos ter interessado durante um largo período e de repente passar a ser... Sem dúvida, nem faço ideia que se não tivesse lido este livro e não tivesse tido essa disciplina, que era uma disciplina sobre a cultura política americana, precisamente, não sei o que é que teria acontecido, mas se calhar tinha ido por um caminho completamente diferente e não estaríamos aqui, portanto, também era de lamentar. Por isso ainda bem que eu li. Eu acredito no teu potencial, portanto estávamos aqui a falar de outro tema. Outra coisa, ok. Teoria política do iluminismo ou alguma coisa do género. Talvez. Por acaso, já agora esqueci-me de perguntar uma coisa há bocado a propósito das eleições de novembro. Tu conheces de certeza aquele modelo daquele historiador do Alan Lichtman, que é sempre referido nesta altura, que ele tem um modelo muito conhecido, publicou um livro chamado The Keys to the White House, em que ele... É uma coisa também ela própria muito americana, né? Que ele propõe um modelo que ele chama chaves, não é possível que ele tem um bom marketing por trás, para prever o resultado das eleições. E a verdade é que ele, já não sei exatamente desde quando, mas ele conseguiu prever todas ou quase todas as eleições. Na verdade houve uma que ele não previu bem por causa da questão do colégio eleitoral. Muitos folhenses, é de 2016, preverem a vitória do Donald Trump contra a Hillary é sempre uma coisa que quase ninguém conseguiu. Eu acho que ele acertou essa e até se tornou mais conhecido por isso, mas tinha errado antes. Não sei se não foi a do Al Gore. Ou seja, ele depois diz que acertou, mas não acertou, porque na verdade ele não estava a prever o colégio eleitoral, estava a prever o voto popular. Enfim, seja como for, acertou quase sempre. Isto é uma coisa muito referida. E ele tem lá coisas muito engraçadas. Eu lembro-me disto agora a preparar esta conversa. Portanto, no fundo, aquilo para explicar, ele chama chaves no fundo, são aquilo como se fosse um jogo em que cada candidato acumula chaves dependendo de preencher um requisito qualquer, que pode ser, sei lá, ser o presidente incumbente, por exemplo. Isso dá uma chave porque à partida vai tornar mais provável que essa pessoa seja eleito. Ou as primárias não terem sido disputadas. Também é uma coisa que no modelo dele favorece o estado da economia, etc. O estado da economia, exatamente. Uma série de pessoas. Se a economia estiver má, vai desfavorecer o incumbente e, portanto, favorecer o outro lado. E depois tem coisas engraçadas, como, por exemplo, uma que me surpreendeu. Um dos elementos é Major Policy Change. Ou seja, de acordo com o modelo dele, quando tu, presidente, faz uma alteração de políticas drástica, independentemente de qual ela seja, independentemente de até ser polémica, isso beneficia-te, que é engraçado. Ou seja, isso, por exemplo, no modelo dele beneficiou a reeleição do Obama. Embora o Obamacare tenha sido muito polémico, por algum motivo é como se as pessoas quisessem ver o fim do filme, ou uma coisa assim do género. É engraçado. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu estou a dizer isto, acho o modelo suficientemente interessante, mas também suscita algum ceticismo, não é? Porque obviamente não... É, sobretudo à luz do que se tem passado recentemente. Aliás, repare, isto é um esforço científico muito relevante. Portanto, uma coisa que eu acho que eu não entro e que os americanos tentam evitar, e acho que uma pessoa que pensa sobre a política americana deve evitar, é aqui uma ideia de feelings, não é? Que eu tenho um feeling disto ou daquilo. Quer dizer, isso não nos ajuda muito a perceber. Agora, a existência destes modelos é útil para perceber que há uma série de dados que nós podemos considerar para formar a nossa opinião. Mas ao mesmo tempo que eles são muito limitados. E eles são particularmente limitados desde que o fenómeno Trump surgiu. Exato, sim. Porquê? Porque cria uma espécie de descontinuidade, não é? Sim. Quase tudo aquilo que nós olhávamos e que tínhamos por garantido como os chamados fundamentals, como eles dizem na América, não? Ou seja, aquele substrato que para nós é evidente, que por exemplo incluem um candidato a contas com a justiça está perdido. Isto era uma das convicções que eu li, olha, nos livros quando eu estudava, e tu também deves ter visto por toda a parte. O candidato condenado judicialmente morreu. Esse elemento desapareceu, não é? Quer dizer, isso aparentemente não teve nenhuma importância. Aliás, é uma das questões que nesta campanha ninguém fala. Nem os democratas exploram isso porque já perceberam que o próprio público americano não quer saber. As questões da linguagem, da cortesia, por exemplo, não atacar o adversário, tudo isso foram coisas que eram todas consideradas fundamentais e desapareceram. E que também mostram como a própria sociedade americana não quer ser auscultada da mesma forma. Porque, repara, nós há bocadinho estávamos a falar das sondagens. As empresas de sondagens americanas são um modelo para o mundo inteiro. Os melhores profissionais têm recursos financeiros inimagináveis e
no ciclo eleitoral de 2016 e 2020, no presidencial em particular, falharam brutalmente. E por margens gigantes. No caso de 2016, não só falharam por muito, como falharam totalmente relativamente ao vencedor, porque ninguém dava sequer o Trump próximo. E em 2020, embora tenham acertado que o Biden ia ganhar, davam vantagens de 5% e 6%, e aquilo foi praticamente ali 15 mil votos num estado, mais 10 mil no outro, e o Trump tinha ganho. Portanto, quando estes grupos, altamente financiados, altamente profissionalizados, não conseguem captar o sentimento da opinião pública, quer dizer que há aqui um cenário mais grave de fundo. E o mesmo acontece a esses modelos, ou seja, no fundo onde eu quero chegar é que nós, como comunidade académica, científica, interessada a encaminhar por terrenos conhecidos, temos de reconhecer uma das coisas mais profundas e dramáticas da nossa vida, que é estas alterações que estão a decorrer no terreno diminuem muito as nossas certezas. E que, portanto, na verdade, para dizer isto de uma maneira, estou aqui a enrolar-me um bocado, cada vez sabemos menos sobre o que está realmente a acontecer. Temos cada vez mais instrumentos. Sim. Há cada vez mais dinheiro envolvido para tentar perceber, mas o que está a acontecer neste momento na América, e não sei se no resto do mundo também, é algo que nos está a passar ao lado. Nós não estamos a ser capazes de captar nem o sentimento público, nem o que é que incomoda as pessoas, nem o que é que as pessoas desejam. Isso é ligeiramente assustador. Sim. Estamos a usar mapas antigos para um território que mudou, não é? No fundo. Completamente. Boa maneira de terminar, não é? Não, acho que sim. Não é uma nota muito positiva, mas... acho que foi boa. Zé, obrigadíssimo. Obrigado. Foi uma ótima conversa, como eu já calculava. Obrigado eu. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.